Fala, meus irmãos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Pô, até destravou a cadeira aqui. Fui tão efusivo aqui que a cadeira destravou. Mais um almoço na nossa casa, né? Aqui em Araguari. Robertinho já mandou o bandeco dele, que tava estranho pra caralho. Até filmei, fiz um vídeo. Vou colocar lá no Instagram pra vocês verem o bandeco dele. O que tinha no meio do bandeco. Vocês tinham que ver, gente. Esse Robertinho tá cada dia mais estranho. E aí, Robertinho, como é que você tá? Rapaz, eu tô experienciando novos sabores. Eu já vi que isso é muito bom, pô. A gente foi lá na China, fez uma culinária diferente. A gente teve, pouco tempo atrás, em outro país também. Você me mostrou algumas guloseimas. Achou um ponto escondido lá na Turquia. Me levou pra comer uma comida típica, tradicional, num beco. Enfim, novos sabores, novas experiências, novas coisas. Isso é muito bom você experimentar. Como diria um sábio amigo meu, como é bom provar as coisas. E agora você tá experimentando a culinária do PCC agora. Que loucura, velho. Que loucura. Que loucura. Não, a bandeca, a galera não sabe o que é bandeca, pô. O marmitex, aquela marmitinha, né? Aqui na nossa região fala é mais comum falar bandeco aqui do que acho marmita. que bandeca é quando você pega a bandeja inteira separadinha, não é? Tipo assim, ó, lá na UFO, lá no restaurante da UFO, você pegava o arroz separado do feijão, da mistura, do macarrão, da proteína ali. E aquilo separadinho era bandeco, que a gente chamava. Uhum. Acho que no batalhão é bandeco também que chama. Né? Mas no batalhão já vem separadinho. Também. Talvez por isso. E assim, é marmitex, né? Todo mundo fala marmitex, então, mas eu acho que é da hora falar bandeco, assim. Cara, e assim... Talvez dá pra encaixar como bandeco. Não, eu tenho um restaurante ali, pô, sei lá, 30 anos já quase, né? Com um restaurante. Mano, desde sempre a galera chega lá, quanto que é o bandeco? É bandeco? Fala também? Assim, os caras do trecho... Quando é o pessoal, assim, da cidade aqui, às vezes eu falo o marmitex. Mas, em especial, esse pessoal do trecho, o trabalhador, o cara que vem da empresa. Ou quanto que é o bandeca aí? Boa. Então, o bandeca eu acho que é o dito popular do marmitex. É porque até no restaurante da empresa, geralmente, quando serve no bandeco separadinho também, né? Eu vou fazer uma associação. Matula? Alguém fala matula? Aí é mais rural mesmo. Aí é só o povo da minha raça, assim, né? O povo falou, Robertinho, tem uma matula aí? Não, matula acho que não, né? Acho que não. A matula é bom, hein? Matula é o que há, né, matula é bom. Mas a matula tem que... A matula, você não compra... A matula é você que faz ela, entendeu? Você não vai comprar uma matula, você que faz a sua. Não, minha avó fazia matula pra mim, né? Mas era sua avó, ela pegava, fazia o prato, fechava com um prato por cima. Com um pano. Né? Tinha que ter um prato por cima pra fechar ali, acho que era pra manter a temperatura no negócio. Ia comer 6 horas depois, punha o garfinho, a faquinha, vinha com um pano de prato, amarrava bem amarrado assim, que dava até pra carregar ali pelo nó, né? Carregava pelo nó, você chegava lá, abria. Não. E que rango bom, hein, velho? Então, cara, eu não sei se o rango de matula, bicho, o rango de... não sei se tinha tanto amor assim também não, viu, rapaz? Quem faz tinha vez que minha avó fazia no ódio ali, velho. Não é tanto amor assim, não. Tinha amor, mas tinha vez que era no ódio. Mas pro neto não, pro neto era só amor. Com certeza. Pro neto era só amor. Pro filho, né? Ali é a carninha moída ali, tem o tempero ideal, o ovinho vai no ponto, não erra não. Vó é foda. Até porque não tinha obrigação, né, cara? Tipo assim, várias vezes minha avó mandou matula pra mim, pro meu pai, sem obrigação nenhuma, sabe? A gente não pedia, mas ela ia lá, preparava, fazia matula, amarrava e levava. O pessoal tá falando que lá em São Paulo é quentinha. Quentinha, é verdade. Quentinha e bandejão. Bandejão eu acho que já ouvi também, mas a quentinha lá é verdade. Lá todo mundo fala quentinha. Mas já pediram quentinha pra você aqui? Não me lembro, não. Acho que não. Aqui é bandeca e marmitex. Qual foi o cliente, assim, mais exótico que você já atendeu ali no restaurante? Eu sei que tinha uma vez que você atendia um chinês, que ele só pedia ovo, não era? Era. O cara chegava lá, comia vários ovos lá. Cara, teve um cara, esse cara ele é estranho, ele é até bem atual pro contexto que a gente vive hoje em dia. Ele era um senhor já de aparência, uns 70 anos. Senhorzinho de uns 70 anos.
forte, sabe? Chegava muito bem vestido. Na época, sei lá, a caminhonete da época era Silverado. Pouca gente tinha, era uma caminhonetona e tal. E a dele era invocada, tá ligado? Pensa um senhorzinho de 70 anos com caminhonetona de rodão, isso filme, cheio dos detalhes. Playboyzão. Isso. E ele ia, chegava lá, uma mulher que ia com ele, imagina a companheira dele, bem nova. Ele de uns 70, ela devia ter uns 28, 25. Coroa pegador, então. Novinha, trem. E esse cara chegava lá, sabe que esse cara que você bate o olho e fala assim, porra, esse cara é poderoso. O cara é pico, ó o semblante do velho. Ó o semblante do velho, tá ligado? E esse velho ia lá e trem comia, poucas conversas. E ninguém sabia o que esse velho fazia, ninguém sabia. Porque aí chegou uma pessoa desse jeito, sabe, com muito poder, você quer saber quem que é esse cara, o que ele faz, né? O cara era estelionatário. Uns 2 anos depois, meu irmão me dá a notícia dele, que meu irmão ajudava no restaurante, você lembra? Aí meu irmão me dá a notícia, meu irmão hoje trabalha no presídio, é professor no presídio. Você tá brincando, o cara foi preso? Meu irmão falou assim, Robertinho, você lembra que é velho, ricão, que é lá e tal? Ele é estelionatário. Caralho. O velho era um 7-1, meu irmão. Um 7-1 fortíssimo. Fortíssimo, velhão. É coisa que acontece na vida. Picareta. Picareta, velho. Vivia dando cano nos outros. E é igual a galera fala, assim, o malandro também envelhece, né? Que tomou cano dele? Você tomou? Cara, não. Com a gente não. Acho que era muito pouco o que a gente Você já tomou muito cano lá no restaurante? Você tá louco. Quer cobrar alguém aqui ao vivo aqui? Aproveitar. Vou trazer o bloquinho. Ó, galera, vocês abrem o olho. Vou trazer o bloquinho com nome. Alguns eu tenho foto. Vou expor Exposit aqui geral, hein? Vamos fazer um episódio você cobrando as contas antigas. A gente fala no nome da galera, ó, por que deve, o que comeu, o que não comeu. Cara, mas isso aí foi outro negócio bem engraçado do restaurante. Quando eu comecei, né? Era a pé ainda, tá ligado? Que eu ia fazer as compras tudo a pé e tal. Era um corre do caramba, mano. Difícil. Fazia ali perto também, né? Não eu descia lá no sacolão central pra comprar mesmo? lá. Subia com essa sacolinha de ovo na mão, chinelando. No pezão. Chinelando mesmo. Ganhava o dia. Cara, eu lembro do primeiro cano que eu tomei lá. Nossa. Foi um cara lá, ele ia lá quase todo dia, pegava um bandeco, um marmitex. Ou faz um marmitex aí e tal. Aí o cara começa aí todo dia e tal. Meio que virou cliente. Esse cara um dia virou e falou assim, tô sem o dinheiro aqui e tal. Eu vou receber amanhã, você faz um bandeco fiador? Na hora, irmão. Que isso? Sabia o nome dele? Sei até hoje, enfim. Não, na hora. Pega aí, depois você traz. Beleza. O cara pegou uns 3. Sumiu. Não voltou mais no restaurante. Aí, eu chamava André. Encontrei o André um dia na rua, falei, ô André, cara, deve entrar no Marmitex, mano, sumiu e tal. Não, cara, que eu mudei de serviço e tal, tô almoçando pro outro lado aqui, mas eu vou lá acertar. Cobrei ele uma vez na rua. Aí depois um dia encontrei, ô André, pô, cara, você falou que ia lá, não foi? Isso aconteceu umas 4, 5 vezes, né? Um dia eu tava no açougue, comprando carne, a hora que eu tô assim, ele entrou e deu de cara comigo. Ele entrou, deu de cara comigo assim, virou e falou assim, ô Robertinho, eu vou lá pra acertar com você. Aí eu falei assim, não vai não, irmão. Você não vai não. Falei, você não vai não. Porque eu já te cobrei umas 5 vezes, velho. Você tava me devendo, tipo assim, se fosse hoje, sei lá, 30 conto. Já te cobrei 5 vezes. Se você tivesse ido lá uma vez por mês, me dado R$5, você já tinha pago, cara. Você não quer me pagar. Então você não precisa ir lá pra acertar mais não. Tá tudo certo. Você só me faz um favor. Se eu não for lá pra pagar, você não volta lá pra me perturbar também mais não. Você não precisa voltar lá. Nem pra me pagar. Você não precisa voltar, velho. Não volta lá mais. Cara, e deu uma pressão no cara assim. Ou passa uns 4 dias, foi lá e me pagou. Aí depois eu tomei uns canos, mano. Tomei uns canos depois. Ó, vamos falar com a galera aqui. O Pedro do Silva mandou aqui R$100 pra gente. Superchat, a gente tá ao vivo, velho, então dá o like aí, compartilha, né, manda o superchat, live pix, a gente vai responder vocês hoje. Ele falou que, boa tarde pessoal do Três Irmãos, no episódio com Boulos,
eu fiz um questionamento sobre uma posição do governo para não convocação do cadastro reserva dos auditores fiscais do trabalho. Me lembro da pergunta. O ministro ficou de dar um retorno. Ele passou alguma atualização para vocês? Não. Não, mas a gente pode cobrar. Não ele direto, porque a gente tem um contato dele, mas manda pro assessor, né? Pô, tá devendo. Dá pra mandar pro assessor, mas não deu nenhum retorno. Assim, o que a gente combinou lá, que provavelmente a gente vai fazer um segundo episódio, em breve, né? Ficaram vários assuntos pendentes, isso. Né? Ele me deve uma retratação. Eu acho que novos questionamentos surgiram, né? Isso é normal, né? Claro. Você troca uma ideia com a pessoa, cara, chega milhares, assim, pô, mas isso aqui, então, assim, vai ligando coisas na sua cabeça que você fala, pô, tem que conversar de novo, porque tem mais assuntos pendentes. A gente tem que tratar de outros assuntos, né? A gente tem que voltar lá atrás e questionar algumas outras coisas. Então, a gente vai fazer outro com Boulos, provavelmente vai ser em Brasília, provavelmente vai ser lá dentro do Ministério. Se não rolar, a gente vai fazer em São Paulo e vamos fazer esse questionamento aí, viu, Pedro? Eu sei que você me mandou mensagem no Instagram, eu sei que isso é importante demais dar conta, esse assunto. Tô vendo vários influenciadores cobrando essa questão dos auditores fiscais do trabalho, né? Isso é um assunto extremamente importante, né? A fiscalização do trabalho escravo no Brasil, ela diminuiu. A gente já fez um episódio com o Cléster Cavalcante falando sobre isso, né? O Cléster fez um livro com a Dama da Liberdade, foi uma mulher aí que responsável por liberar centenas de pessoas do trabalho escravo. Milhares de pessoas. Né? Então, assim, a gente sabe o quão esse assunto é importante e, cara, pode ter certeza, a próxima conversa com o Boulos, eu vou cobrar. E se ele der um retorno antes do episódio acontecer, a gente coloca um post lá na comunidade, né, Robertinho? Tem, a gente coloca. Exato, a gente tem uma comunidade, né? A galera pode entrar lá, fazer parte. E qualquer notícia que a gente tem, sempre que alguém traz uma devolutiva pra gente sobre um tema que foi tratado ali, a gente vem ou coloca aqui no almoço, ou já coloca em uma das nossas redes sociais pra galera acompanhar. Mas é importante mesmo, sabe? São assuntos que a gente toca, isso é como se fosse um start, né? Às vezes a galera tem interesse, mas ninguém passa por isso, pelo assunto, e a gente colocou lá, não é pra encerrar não, é pra começar uma proposta. Foi quando a gente começou também, já citando o Boulos, que está ligado diretamente ao assunto da Vibraz, quando a gente trouxe o Heller, que a gente ficou sabendo, o Farinazzi também demonstrou um interesse gigante, trabalha fortemente para que a Vibraz seja recuperada. Isso não morre, sempre que a gente tem uma oportunidade, sempre que a gente tem um momento oportuno, a gente coloca o assunto em pauta, a gente já tem algumas informações a mais, isso vai, né, colaborando para o crescimento do assunto, para que ele seja melhor explicado e resolvido, né? Não passa batido, não. Exatamente, Robertinho. E o José Figueira mandou aqui, sobre o episódio do Gaiofato e Vladimir Pershing. No futuro, alguém vai dizer que o avô disse que existia mamadeira de piroca no Brasil, banheiro único, por aí vai. Fica a dica. Vamos encerrar. Pô, já quer falar do episódio do Gaiofato e do Vladimir? Aí tá aí a deixa, né? Vamos começar. Cara, assim, o Vladimir já tinha vindo aqui no Três Irmãos 2 vezes. Uma sozinho, né? Uma com o engenheiro Léo. E assim, quando o Vladimir vem no Três Irmãos, a gente só tinha escutado a história do outro lado, né? E aí a gente começa a trazer vários marxistas, né? E teve conversa com o Breno Altman, teve o debate do Breno com o Machado, que foi fundamental. Vários episódios com o Gaiofato, episódio com o Jones, episódio com o Tio João, episódio com o Pitilo. Então, assim, o outro lado a gente começou a escutar muito aqui no Três Irmãos, né? E a gente falou, pô, vamos fazer esse episódio? Vamos colocar um ex-morador da União Soviética com um marxista? Bora. Falei com o Gaiofato topou.
Né? Não, o fato é foda. Tem que dar mérito a ele. Às vezes a galera quer desmerecer o conhecimento dele. Não é o caso, porque o cara tem muito conhecimento. Um cara que se dedica bastante, que pesquisa, que vai além do factual ali. Ele vai o porquê do acontecimento mesmo. O factual é importante, mas por que aconteceu dessa forma? Ele pesquisa isso, o contexto histórico em que aconteceu. Um cara que, assim, na minha opinião, incontestável sobre o que ele entende, o que ele se propõe a debater. Um cara que realmente sabe o que faz e que aí às vezes a galera quis bater um pouco nele ali. Cara, eu entendi a postura dele 100%, que foi uma postura, vamos colocar a dica que a galera que eu ouvi, né? Com excesso de respeito, ele teve um excesso de respeito, o que pra mim não é um defeito, né? Um senhor de idade falando talvez das mágoas que ele teve, que não é talvez uma realidade explícita. Mas você vai debater com o cara que tá passando fome falando assim, não, mas você não sabe por que você passou fome? É mais ou menos isso que ele fez. E não porque o cara tava certo. É em respeito à história que o cara viveu, entendeu? Eu acho que foi muito disso. O problema do Gaiofato é ser bonzinho demais. É um coração muito grande do Gaiofato. Só quem conhece ele sabe disso aí. Um cara isso é verdade. É um grande camarada, assim. É um gentleman mesmo. Um cara muito bonzinho. Educado, né? Não quis interromper o Vladimir na conversa, interrompia. né? Isso. O Vladimir falava e ele ficava calado, assim, né? Não, questão de respeito, né? E a galera cobrou isso, né? Pô, tinha que falar, não podia, tinha que ter enfrentado e tal. Só que também foi outra coisa. Não era debate. O convite era pra uma conversa. Cara, vamos trocar uma ideia? Vamos conversar, né? E sim, o Vladimir deu uma monopolizada no episódio, se olhar, é óbvio ali, ele falou muito mais do que todo mundo, né? E o Gaiofato... E tá certo, porque era conversa... Sempre que o Gaiofato ia falar, ele ia e podava o Gaiofato ficava calado, né? E o Gaiofato poucas vezes tentou podar ele, e às vezes que tentou, ele não deixou o Gaiofato falar, né? E pegou e seguiu. A gente falou sobre isso no final do episódio, né? Interno, isso é o que vocês ficam sabendo aqui na hora do almoço. Internamente, a gente falou sobre isso. A postura do Vladimir o tempo todo, durante a conversa, que nem era debate, era só um bate-papo mesmo, foi sempre muito... Me pareceu sempre muito defensiva, sabe? Muito arredia. Então, assim, sempre que o Gaiofato ia colocar alguma coisa, ele já cortava o que o Gaiofato estava falando para mostrar um outro ponto, como se diz assim, ó, eu tenho que mostrar para vocês alguma coisa. Independente do que o Gaiofato ia falar, ele muitas vezes nem esperava o Gaiofato terminar para contrapor. Isso me parece uma postura de quem está um pouco acuado, de quem não quer se perder, ou de quem não quer se expor. Essa foi a sensação que eu tive, né, e comentei com o Cabeleiro sobre isso. Assim, ó, pra galera entender também o contexto, né, onde nós conhecemos o Vladimir. Sim. O Vladimir foi indicação de um amigo nosso liberal pra caramba, que é o Denis Xavier. E o Denis chamava o Vladimir pra dar palestras em universidades federais pelo Brasil. Então, assim, o Vladimir já veio aqui na UFO, já palestrou na UFO. Ele já foi em várias universidades federais pelo Brasil, palestrando, contando a história dele. Tem as fotos, ele fala o que passou com a queda da União Soviética, por que ele foi embora, como que era a vida dele lá, a vida dele com os pais e tal. Então, assim, nesse contexto a gente conhece o Vladimir. E querendo colocar um ex-morador da União Soviética como marxista, a gente propõe essa ideia. E o Vladimir, como ele nunca debateu no podcast, né? Só 2 participações, todas para conversa, a gente falou, pô, não dá pra colocar pra debater, né? Eu acho que não era a ideia. Não era. Só que ele sentou assim, querendo debater, querendo impor as ideias dele, e aí foi o que rolou daquele episódio. E aí, se vocês quiserem spoiler sobre o debate do Vladimir ou não, depois eu vou falar. O Cabeleiro vai falar. Não sei se vai ter spoiler, pode né? Falar. Vai. Porque, não foi debate. Então vai ter? Vai ter debate? Robertinho então? Já tá se comprometendo aqui, então, com o futuro episódio. Agora, não falei nada ainda. Coisas interessantes desse episódio. Tudo que o Vladimir falava, o Pedro ia fazer uma thumb, o Pedro usa muito
alguns prompts do chat GPT e tal, pra dar ideias de frases e tal. E aí o Pedro, na hora, ele ia lá e pesquisava alguma coisa. E o chat GPT tava negando várias coisas do que foi falado ali, sabe? Não, mas isso aí, deixa eu só pôr um pontinho rapidinho aqui. Ponha. Isso aí... Assim, primeiro, o chat GPT não é o melhor lugar para você fazer uma pesquisa. Mas é interessante, nesse lugar específico, falar assim, consulta aí no GPT. E a gente consultou bem onde ele pediu, né? Então, Tem uma parte do episódio que ele fala, né? Consulta no GPT. Então... Mas nem é que o Pedro usa o GPT para pesquisa, né? Ele não. pega o que o convidado fala, coloca lá na hora e fala assim, ó, me dê opções aqui de ideias, né? E aí o GPT dá as opções pro Pedro para ele fazer a thumb do corte. E maioria das vezes que o Pedro colocou, o chat começou a contestar o Pedro, né? Tipo, ó, mas isso daqui não, isso daqui não, não tal. há confirmação. E o Vladimir, ele leu os comentários da galera. Ele leu muito comentário da galera ali. E ele ficou indignado. E aí ele pegou e me ligou. Ah, ele leu o negócio. Ele me ligou, falou assim, cara, eu tô comentando uma parada lá, com todas as fontes, eu quero que você fixe no primeiro comentário isso aí que eu escrevi e tal, não sei o quê, porque eu tô incomodado, né, da galera falando isso, tal, não sei o quê. Aí eu fixei, né, questionei ele, falei, ó, tá tudo bem, né, não, tá tudo certo, só quero que fixa lá. No vídeo do YouTube. Do vídeo do YouTube. Não, vou olhar isso, eu não vi não. O primeiro comentário fixado é o do Vladimir, lá, onde ele colocou... falando sobre o quê? Ele colocou todas as fontes do que a galera questionou, sabe? A faculdade foi encerrada de 1918 a 1921. Faculdade de História, aí ele colocou uma fonte. O vídeo que o cara escreve na barriga, o russo escreve na barriga do ucraniano. Ele coloca o vídeo. Fontes de que Stalin mandou matar Lenin. Ele pega e coloca lá os historiadores. E mandou, não? Não, ele colocou tudo que ele foi contestado ali, ele colocou as fontes dele, né? Mano, deu até um trampo. Legal. Agora, o que é bacana é o que você vai falar agora. Porque, né? Conta aí. Então, beleza. É o seguinte. A galera meio que não entendeu o formato, ficou cobrando do Gaiofato esse enfrentamento, só que não... Primeiro, voltando no episódio que já aconteceu, não era preciso que isso acontecesse, já que era um papo só, não era pra ninguém fazer prevalecer uma ideia ou outra, era só bate-papo, não era debate, não tinha que ter conflito ali, não era essa a ideia. Mas entendendo o que a galera queria, que era realmente, se for isso, vamos ver aqui quem tem argumentos para comprovar ou provar o que é e o que não é sobre a Rússia, vai sim ter um debate com o nosso, posso dizer, o camisa 10 que a gente tem dos debates hoje? Não sei se é o camisa 10, mas é um dos caras que eu gosto pra caramba. Não, assim. eu vou colocar ele como camisa 10 porque ele é o que mais, acho que participa aqui, né? Então é o cara que escolhe a camisa, o 10. Meu camisa 10. Pode ser o seu, com certeza. O Breno Altman vai estar aqui, para debater com o Vladimir Pershin o conflito sobre Rússia e Ucrânia. Se tá certo, quem tá certo, por que esse conflito tá acontecendo, qual é o contexto disso, qual é o ganho, que é realmente as intenções, né? O que aconteceu, isso surge agora, tem participação dos Estados Unidos, tem da OTAN, é o interesse expansionista de alguém ou não é, enfim. Esse vai ser o debate. É uma guerra real. E aqui eu não imagino que vai ser diferente, não. Conhecendo o Breno, ele vem pra não se acovardar de forma nenhuma, né? Breno é brabo. Vem assim, pra guerra. Já conversei com o Breno e com o Vladimir, né? Expliquei que agora vai ter tempo pra cada um falar, que não tem como um interromper o outro, que vai ser igual, que a gente vai mediar isso daí. Vai ser um debate agora no final de fevereiro. A guerra Rússia e Ucrânia vai completar 4 anos, né? Isso. Então a gente vai jogar esse tema no debate sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Eu acho que dá para explorar muito isso no debate. O Vladimir é totalmente, digamos que pró-Rússia, né? Ele é contra o que vem... Ele é contra o que a Rússia vem fazendo com a Ucrânia. Ele é pró-Ucrânia. Ele é pró-Ucrânia, desculpa. Ele é pró-Ucrânia, né?
Então, assim, eu acho que a gente vai ter um conflito de ideias aqui na mesa. A princípio, o Vladimir não queria debater com o Breno, né? E ele mandou alguns critérios, né? Algumas condições. Ele falou, ó, eu só debato com o Breno se Israel e Palestina não for colocado no assunto na mesa. E tá tudo bem pro Breno, não precisa tocar em Israel e Palestina, Gaza, não precisa falar sobre isso. Era a condição do Vladimir. O debate foi marcado. Na nossa próxima ida para São Paulo, vai ter um debate do Breno Altman com Vladimir Pershing. Pô, é assim, e eu queria achar uma coisa aqui que é muito... Cara, isso é muito importante, isso que eu vou falar agora. Quem acompanha os Três Irmãos desde sempre, quem conhece a gente, eu acho que fica desnecessário o que eu vou falar, mas para algumas pessoas eu acho que é de extrema importância eu dizer que, pô, quem acompanha a gente sabe que a gente é a favor da discussão de ideias, de posicionamentos, mas que a gente é extremamente contra qualquer tipo de violência. Né? Prova disso é que eu e o Cabeleiro a gente discute aqui e no dia você vai ver a gente sentado junto de novo, viajando junto, almoçando, rindo. Se puder ajudar o outro, um vai ajudar sempre que puder, porque é isso que a gente quer. Que as pessoas amadureçam suas ideias, que elas aprendam a conviver com as diferenças, mas que, sabe, a liberdade de pensamento e o respeito entre as pessoas, e principalmente entre as nações, que isso seja a base principal de qualquer situação. Então, quando a gente fala sobre um conflito que dura 4 anos, e a gente quer trazer sobre isso uma discussão, é primeiro para mostrar para todo mundo que a gente é contra qualquer tipo de violência. A gente traz os dois lados aqui para tentar um entendimento, uma melhora de situação. Teve um momento na mesa do Vladimir em que ele meio que joga na gente uma meia responsabilidade sobre o conflito, que para mim pesou demais e para todo mundo, para o Cabeleiro também, porque todo mundo que conhece a gente sabe do nosso empenho, da nossa responsabilidade em trazer paz e harmonia para os diálogos. Mostrar que você pode ser contra ideias, mas nunca contra as pessoas. Então, eu queria deixar isso aqui, é importante para quem acompanha a gente nem tanto, que sabe que a gente já é contra qualquer tipo de violência, que a gente nunca estimulou nenhum tipo aqui, mas que, além das pessoas que já conhecem a gente, para quem não conhece, entender que, cara, a gente não compactua, a gente não incentiva, que é o maior erro que existe no mundo entre os humanos é ainda aceitar qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano. Né? Eu acho que é importante falar isso, porque já vai falar do conflito, não é um estímulo, é só um esclarecimento de ideias. Tá bom, Robertinho. Eu vou aceitar, assim. Concordo com você. Beleza, aí tá vendo? Já não discorda sempre. Não, é porque se eu começar aqui, eu tenho argumento pro outro lado, e aí vai começar um embate de ideias aqui. O né? povo Eu acho que você, eu concordo com você, mas eu acho que você tá meio errado, entendeu? Mas beleza. Fala aí então. No caso da Ucrânia, sim, o que aconteceu ali, sim, né? O Vladimir, na hora do episódio, falou, pô, mas vocês estão rindo aí da Ucrânia, vocês estão achando bom o que tá acontecendo ali, não sei o que e tal. Não tô achando bom, não. O que você queria? Queria que tivesse paz lá, né? Mas tem vários fatores aí, né, que não depende da gente. E a gente já alertou até várias vezes aqui também, né? Já teve episódio com o Forinaz, onde o Forinaz falou, brasileiro tá indo pra Ucrânia pra morrer, brasileiro tá indo pra Ucrânia pra morrer, não vai, mas mesmo assim o brasileiro vai. Então tem que se fuder. Que foi avisado aqui, ó, não vai. E aí o cara sai daqui no intuito de ir pra lá, pegar uma arma e matar russo. Ele saiu daqui pra pegar uma grana no intuito de ir lá, pegar uma arma e lutar com o russo, o brasileiro. Aí o cara morre, o cara volta amputado, o cara não sei o quê, mas aqui o Brasil virou pra ele e falou assim, ó, não vai, Robertinho, não vai. Não, eu vou, então você tem que se fuder. Entendeu? Eu sou contra o que tá acontecendo lá, não sei o quê. Mas eu faço o que eu posso. Se você for, você tem que se fuder. Né? É mais ou menos isso aí, velho.
Eu entendo seu ponto também. Eu tenho argumentos pra contrapor, mas se eu for falar, a gente começa a discutir de novo e tal. Acho que o povo não quer isso. É porque eu acho que não tem que ir, mano. Não tem nem que ter a guerra. Mas vai. Também acho que não tem que ter, mas vai, né? Eu também acho que. Também essa acho que que é o a país merda, não tem que ser imperialista, mas vai, mas Também acho que o país não tem que pôr sanção em outro país, mas vai. Mas põe. Também acho que o país não tem que fazer bloqueio econômico em outro país, mas faz. Né? Eu também acho que cada um tem que ter o direito de ser o que quer. Eu quero ser comunista, então seja comunista. Seja comunista. Eu quero ser capitalista. Então seja capitalista. Mas o cara quer ser comunista e o capitalista fica lá querendo ferrar o cara pra ele não ser, entendeu? Então eu concordo com você, né? Deixa cada um ser o que quer, né? Mas não tem jeito. Né? Eu quero que o Estado seja laico, mas aí tem uma pessoa que vira e fala assim: o meu livro é esse daqui e ele tem que estar no governo sim, porque eu acredito nesse livro. Mas todos os livros estão, livro é a Bíblia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outro livro tá lá. Não, todos os livros estão, todos os livros estão. Mas todos os livros feitos pelos homens. Onde os homens assinam e falam, ó, foi eu que fiz. Não, mas deixa eu te contar. Por conta disso daqui, disso aqui, disso daqui. Jesus não totalmente nada, não. Pois é. Foi então, o homem também. Mas e o homem não assume que foi ele que escreveu. O problema é esse. Que o homem não assume que foi ele que escreveu. Porque o cara vira o Corão e fala assim, ó, isso aqui é inspirado por Deus. Ó, Torá, ó, isso aqui é inspirado por Deus. Ó, isso aqui é inspirado por Deus. Ah, é? Então não entra, então, ué. Então não entra. A hora que você falar aqui, ó, dos homens, porque os homens fizeram, aí beleza, vamos discutir com outros livros aqui. Agora, se você joga na bola assim, ó, isso aqui é inspirado por Deus e vale mais do que todo o resto, é superior a todo o resto, porque esse aqui é inspirado por Deus, aí não dá, velho. Não, mas aí isso aí, Cabeleiro, isso é o que você pensa. O que você pensa não vale pra todo mundo. Por isso que quando você tem uma casa, um colegiado com várias pessoas, você vai tentar colocar a sua ideia, defender os seus pontos, mas isso vai ser aceito ou não. Você só vai ter uma representatividade ali dentro. É só sobre isso, entendeu? Não é porque, nossa, esse livro aqui é de Deus, aí porque falou isso, todo mundo vai ter que aceitar. Não é assim. O Islã também pensa que tem que colocar o Alcorão. Então vamos pôr lá, porque ele pensa que é o Alcorão. Ele pensa nisso aí. É o que ele pensa. Vai passar? É o que ele pensa. Vai passar? E aí, qual que é o melhor? Qual que é o melhor livro inspirado por Deus pra gente usar? Ou será que seria muito mais racional, muito mais humano, a gente virar e falar assim, ó, nenhum livro inspirado por Deus. Que inclusive é a proposta. Beleza. É a proposta do Estado ser laico. Não, eu não tô sendo contra, não. Só tô mas falando eu tô falando acontece, assim, que inclusive essa é a proposta, não é? Todo mundo não quer um Estado laico? Claro. Todo mundo não quer um Estado laico? Então. Por mim pode ser. Agora o cara defende que quer um Estado laico e tá lá com um livro dele debaixo do braço. Pra fazer as leis dele. Mas é a convicção dele, mano. É laico, você não tem que aceitar a convicção dele. Mais uma vez. Você não tem que aceitar. É a convicção, convicção do sionista usar o livro dele também. Você tá achando que você é obrigado a aceitar e você não é. Como não sou, Robertinho? Mas lógico que não. Como não sou se não tem uma bancada da Bíblia no Brasil? Como não sou? Uai, você não é Como não sou? Não é Como não sou? Uai. A gente acabou de fazer um episódio onde a convidada sentou na mesa e falou assim, o meu livro é a Bíblia, eu acredito nele, eu vou levar ele e eu quero que todas as leis sejam feitas em cima dela. Como que não é? Não é assim. Como que não é? Então volta lá, ué. Vamos voltar. Põe um corte lá, ué. Põe um corte lá. Não, corte não. Volta, vamos ver o episódio inteiro. Porque um corte você sabe, né? O que acontece. Foda. Mas vamos ver, ué. Eu acho que tem que ver. Acho que até um episódio bem interessante, tá lá, Dana Campanholo. Quem não assistiu, eu recomendo que vá lá e veja, né? Até porque ela traz um contexto histórico gigantesco que eu não conhecia, enfim, né? Tá lá pra quem quiser acompanhar. O que você achou? Achei legal o episódio. Pontos positivos. Um pensamento bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Acho que não passou muito pela parte que eu tinha mais interesse. Também eu deixei seguir, porque, de certa forma, eram assuntos que eu não conhecia, né? E o que eu faço quando eu tenho um convidado ali é tentar, de alguma forma, entender o porquê do pensamento dele, por que ele pensa dessa forma, e se der para aprender alguma coisa com isso, tentar aprender, né? Mas foi um episódio bem interessante, uma moça inteligente, muito educada e corajosa. Porque ela foi, inclusive, recomendada a não vir, né? Não vai lá não, porque o cabeleiro vai te pegar, o cabeleiro vai fazer uma armadilhazinha pra você. E ela veio com coragem, veio disposta, né? Veio
Foi sem legal travas, isso aí, foi veio legal. sem travas, né? Ela veio sem travas mesmo. Gostou da conversa? Achou legal, né? Se propôs a fazer alguns debates. Isso é interessante. Vai fazer. Isso é interessante porque a gente tem um conflito, né? Para explorar de pensamentos bem diversos. Aí é o que você falou, porra. Ela pensa que a Bíblia é a base que tem que ser seguido. Tem alguém que acha que não, e aí pronto, vamos ver quem tem mais razão. O legal dos debates é quando a gente consegue enxergar, depois do debate, quem teve os melhores argumentos e quem, né, se sobressaiu ou não na hora ali das ideias. O Rodrigo, o Eds, mandou aqui. Rodrigão, e o Manifesto Comunista? Pode? Cara, é exatamente isso que eu tô falando. Se é um livro feito por homens, baseado em estudos, buscados pelos homens, não é que pode ou que deve, é que vamos discutir. Vamos discutir porque dá pra discutir em pé de igualdade. Vamos colocar o que dá pra discutir em pé de igualdade? Agora, se você pega um livro e fala que ele foi inspirado por Deus, eu já perdi. Eu já perdi. Porque não dá, porque o outro não foi inspirado por Deus. Mas o outro é um estudo, o inspirado por Deus sempre vai sobressair. Mas o inspirado por Deus na sociedade sempre vai sobressair o normal. Não é assim não. Como que não é? Se fosse assim, o povo não ia propor saúde, é só pra como igreja. Como que não é? A vida das pessoas é regida pelo que é inspirado por negada, Deus. Cabeleiro, tá louco? Mas o povo deixa de fazer transfusão de sangue por causa da ciência. Não acredita na ciência. Não acredita na ciência, ele acredita no livro dele, ele deixa de fazer transfusão de sangue. O cara vira e fala pro outro que não deveria nem cumprimentar. De acordo com o meu livro, eu não deveria nem te saudar. Nem te saudar. Esse é o doidão? Se eu for pegar o extremo, o outro aí vai falar assim, não, nós temos que matar por isso. E esse cara é o extremo, esse cara não é doidão. Exato, Robertinho, chegou no ponto. Então, por que ele é extremo? Por conta desses livros. Esses livros não tem que participar. O que prega uma morte indireta ou direta? Não tem que participar. Beleza. A gente tem sociólogos hoje, tem a sociedade, tem cientistas. E aonde isso acontece, que inclusive temos isso, aonde isso acontece, a vida é melhor do que aqui no Brasil. Em países que é assim... Assim, é triste, mas tem lugar que isso nem acontece, a vida ainda é melhor do que aqui no Brasil. Em países que isso é aqui, me dá exemplo. De que não acontece... onde acontece que a vida é melhor do que aqui. Não, você falou que tem lugar que isso acontece. Eu tô falando que tem lugar que isso acontece, que a vida é melhor que aqui no Brasil. Onde os livros religiosos não fazem parte da política na sociedade. E a vida é muito melhor que aqui no Brasil. E eu posso falar não só da China, mas eu posso falar também em países da Europa, em outros países também. Outros países que realmente são países laicos, e não deixa a religião participar da política. Simples assim. Podemos seguir? Claro. Tá. É porque eu não sou contra a religião, mano. Pra mim é um ponto que não precisa ser nem discutido. Cada um vive a vida que quer. Robertinho, eu também não sou contra a religião. Acho que a religião, de forma geral, hoje em dia... Não, mas aí teve a Inquisição, que matou 500 mil, tá? Não sei quantos mil que matou, Robertinho. Enfim. A religião, pra mim, é um ponto positivo, onde ela traz, na maioria das vezes, um ensinamento de pessoa ser mais solidária, de pregar amor ao próximo. Isso pra mim é válido. Tem várias pessoas que não seguem nenhuma religião, que são solidárias, que pregam amor ao próximo. Isso não advém de uma religião. Eu sei, eu não falei isso. Eu não falei sobre as pessoas, eu então falei sobre religião. Então não advém de uma religião. A religião faz isso, mas sem ela também isso pode ser feito. Isso. Mas você tem algum ponto, algum termo, alguma situação que vai lá e prega isso, acho que tá válido. O que essa entidade faz? Ela prega amor ao próximo, ela faz isso, ela prega solidariedade, eu acho que é válido. Eu não vejo religião como um vilão. Vejo pessoas, não a religião. Sim, claro. É igual você virar e falar assim, nossa, a polícia é ruim, Não, eu vejo a polícia como uma entidade que foi feita pro bem. Vejo pessoas ruins ali dentro. A polícia como um termo de proteção, a criação dela, pro bem. E a política? Cara, vejo pro bem, vejo pessoas ruins ali dentro. A política, de forma geral, é uma coisa que foi feita pro bem, para a sociedade, para a organização das pessoas. Acho que foi feito pro bem.
e pessoas ruins ali dentro distorcendo, fazendo de forma errada. Entendeu? Por isso que eu não prefiro não bater na religião de forma geral, ainda mais de forma generalizada. Mas tudo é assim, né? Tudo foi feito pro bem. São as pessoas. Não, tem coisas A cerveja foi feita pro bem, não, mas as pessoas existem tomam coisas pra que não foram caralho. feitas pro O bem. carro foi feito pro Por bem, exemplo, a arma foi feita pro bem. a bomba atômica não foi feita para bem nenhum. Não, mas a energia Pra nuclear nenhum sim. A energia nuclear Não, foi mas é isso feita que eu pro tô falando. bem. Eu tô falando de João, de Não, caçarolinha, você tá falando de caçarolinha. Mas essa que é a história. Foi feita a energia nuclear. Os caras começaram a pesquisar energia nuclear, né? Pra ter energia em abundância, né? Pra ter usina nuclear, pra ter uma fonte de energia limpa e muito maior do que as outras fontes que a gente tinha no planeta. Aí os caras pegaram e fizeram a bomba nuclear em cima. Mas foi feito pro bem. Foi feito pro bem. A energia nuclear e a bomba. E também talvez, se pensar, talvez pode ter sido feito pro bem também, tá? Acho que se o Brasil tivesse uma, ia ser pro bem também, né? Hoje quem não tem bomba nuclear se fode, né? Infelizmente, essa é a verdade. Quem não tem se fode. Se não tivesse bomba nuclear no mundo, será que a gente ainda estaria vivo, assim? Isso é uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta. Mais uma vez, tudo foi feito pro bem, né? O problema sempre vai ser os homens, sempre, em todos os casos. A bomba nuclear, acho que não. Volta a minha reflexão, né? Será que se não tivesse, será que estaria todo mundo vivo, sim? De novo, é uma boa pergunta. E aí eu não posso responder por uma coisa universal, né, de proporções como essa. Eu só posso trazer aqui a minha percepção. Eu acho que a bomba nuclear não foi feita para bem nenhum. Antes era só barbárie, né? Ou depois que teve a bomba aí, quem conseguiu fazer a sua tá de boa hoje. Você pegar os países que conseguiram fazer a sua ali, tá de boa. Consegue fazer o deles ali. Lógico, tem um problema ou outro interno ali, mas tá muito mais de boa do que outros países aí, né? Se for olhar o globo terrestre como um todo, né? Os países que têm a bomba atômica têm muito mais poder e conseguem uma vantagem ali. Tem conflito interno, tem conflito com o vizinho ali, mas no mundo inteiro, assim, não tem galera atacando eles, não. Eu foi quando... Se a Venezuela tivesse bomba atômica, será que o Trump invadiria lá? Ah, com certeza não, né? Por que os caras não mexem na Coreia do Norte? Falar em Trump invadir a Venezuela, me fugiu o nome da quem tá, né, como presidente lá na Venezuela, me foge o nome da mulher, ela foi chamada para ir para os Estados Unidos, você viu? Como é que é? Ir lá visitar o Maduro. Como é que é? A mulher que tá como presidente nos Estados Unidos, ela foi convidada para ir para os Estados Unidos visitar o Maduro. Ela vai? Tá em negociação, mas ela sinalizou que provavelmente sim. Ela reafirmou que enxerga o Maduro como líder oficial, que ele realmente é o presidente, mesmo não estando lá, que esse cargo é dele, e que parece que sim, que ela vai lá visitar o Maduro para ver. Segue negociação. O Ícaro Argenta mandou aqui: bomba atômica gerou mais paz que o catolicismo. Verdade. Quem tem cu tem medo, né? Não, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para nossas conversas aqui sobre a agenda, né? Muita gente está questionando o episódio com Tadala. Tá. Porque no dia a gente fez um almoço, né? Lá em São Paulo. E nesse almoço a gente anunciou que logo depois seria um episódio com Tadala. E esse episódio não aconteceu. Você pode explicar o porquê? O do Tadala? Sim. Cara, esse trem foi foda, viu? Assim, tava combinado tudo certinho, bem ajustado, teve confirmação antes e tudo. A gente queria muito trocar ideia com ele. É um cara que eu já segui nas redes sociais, acho muito maluco, muito doidão mesmo. Os trem que ele faz, eu falo assim, cara, esse cara é maluco mesmo da cabeça. Faltando poucas horas pro episódio, ele mandou uma mensagem pro Cabeleira, avisando que não ia poder participar, que a mulher dele não tava bem, enfim, que não ia dar pra seguir. O Cabeleira vira pra ele, como a gente faz com todos os convidados, pô, se não deu certo, tá tudo bem.
não tem um peso sobre isso, a gente não vai te crucificar. Só que cada episódio tem um preço, custa caro pra gente fazer o episódio. Então, a galera que trabalha com isso sabe que é caro, que é dificultoso, que tem tempo envolvido, que tem oportunidades envolvidas. Às vezes a gente deixa de fazer um outro episódio com alguém para trazer o cara que já estava combinado ali. Ele mexe com isso, então ele sabe. E o cabeleiro fala, não, cara, tranquilo, se não tá bem, não venha. Depois a gente organiza aí, leva você em Minas, custeia de alguma forma pra você vir. A gente quer muito falar com você, mas beleza. Depois que o cabeleiro passa isso pra ele, depois de um tempo, ele entra em contato e avisa, não, cara, olha aqui, vocês foram gente boa demais, vocês prontificaram em ajudar a gente a participar do podcast quando for em outra ocasião. Isso aí é muito digno, isso aí é muito bacana e eu não tô bem não, mas eu vou aí pra fazer o podcast com vocês. Tipo, ele também foi muito ponta firme, porque ele sabia que não tava bem. E ele foi pra lá mesmo. Ele falou, cara, não precisa, se for por isso, não vem, é de boa, não precisa de vir não precisa sacrificar. Não, eu quero ir. Ele chega lá no estúdio, ele tinha ficado num casamento com a companheira dele, eles foram pra uma festa de casamento, tinham bebido bastante no evento, na festa deles lá, eles chegam já bem possuído pelo álcool, já bem embriagado mesmo. Alcoolizados, enfim. E ele até meio cambaleando assim, cara, né, chapadão. Parece que chegou mais tonto, né? Ele chegou muito tonto. Ele teve dois picos de sobriedade, nem é sobriedade, assim, teve dois picos que ele tava muito bêbado. A hora que ele chegou, não sei se você concorda. Nossa, ele chegou muito bêbado. Que ele tava exalando álcool, não, assim, e ele não tava conseguindo conversar. Ele não conversava. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Cara, ele tava... Com a língua dura mesmo. Muito bêbado, muito bêbado. Mas depois, a hora que sentou na mesa ali, eu acho que ele tomou um energético, ele deu uma firmada, não deu? Tem que ter cuidado com essas babadas, que agora o Pedro tá deixando a tela dividida, velho. Deu uma... Tá pegando tudo. Não, e essa câmera nova, mano, ela é... que câmera infeliz essa aí, mano. Não dá pra voltar à antiga, não? Não, infeliz é essa câmera dividida, velho. Não, pois é, antigamente você tava aí, eu ficava rindo aqui. Você ficava falando, você ficava dormindo, de boa, né? Agora o Pedro joga nos dois. Não, bicho, sacanagem esse negócio, velho. Não dá nem pra você fazer uma piadinha. Não, eu gosto, tipo assim, um tá conversando, o outro tá de boa, ó. Aí um descansa, né? Dá uma... enfia o dedo no nariz e tal. Tem hora eu tô até mordendo aqui, tem hora assim, ó, de... vontade de fazer uma... Não tem jeito que eu não, tá me olhando. Pelo amor de Deus, coça a orelha, o Pedro ficou olhando a gente agora. Mano, põe uma câmera só, né? Deixa essa câmera pro debate. Aí agora, câmera na gente o tempo todo, full time, velho. Tem um alface aqui, não feijão, não pode vacilar mais não, velho. Não pode, tá não. Tudo. Maldade, velho. Agora é... vigiado 24 horas. Mas durante a conversa, o Tadala foi ficando de boa, assim, né? Ele deu uma melhoradinha. Não é que ele ficou sóbrio, mas ele deu uma melhoradinha. E aí, no final... Nossa, ele chapou de novo. Chapou de novo, né? Mas ele chapou mesmo, de fechar o olho, assim. Sim. Mas ele tava mamando uma garrafa de saque no bico, né, bicho? Durante o episódio... Aquilo lá é forte pra caralho, ele já chegou chapado. E ele bebeu mais 1 litro em 1 hora ali. Em uma hora ele bebeu 1 litro. E aquele negócio que ele tava bebendo, tipo assim, mano, eu bebo aquilo lá com fruta, assim, sabe? Você põe uma dosinha e põe um tanto de fruta ali dentro, né? O cara tava tomando pura ali no bico. Não, no gargalão. Que loucura, velho, que loucura. Não, o pior foi quando ele mandou experimentar bem no finzinho, que já tava até grosso, assim, ó. Eu falei, não, velho, porra, essa hora não. Não, toma aí, irmão. Pô, velho, você foi ponta firme, você veio aqui, segurou a onda, mas o trem tá até grosso, sabe? Alimento, assim, sabe? Pastoso. Só saliva lá dentro ali. Essa hora foi duro, velho. Foi foda. Eu falei, caralho, não tinha jeito de eu fazer desfeita. Será que a câmera pegou isso? Acho Como que pegou. Como é que eu ia fazer uma desfeita dessa? Hã? Foi não, acho não, que foi no negócio. Off. Não, foi gravando. Não, se fosse no off, eu tinha falado, não, irmão, eu não bebo e tal. Só que se eu falar que eu não bebo ao vivo, a galera sabe que eu sou cachaceiro e ia querer me baiar. Eles já acham bom demais bater em mim.
Aí pensa, ah lá, falei que ele é falso, vagabundo. Aí, Não, mas você podia ter falado várias coisas assim, não, mano, ó. Não bebo. Tô tomando um remédio aqui, não pode. Se eu tomar, vai dar ruim pra mim. Eu não sei mentir, não. Se eu fosse mentir, eu ia falar que eu não bebo. Não tem jeito. Cara, eu menti demais. Ele mamou no bico da garrafa o episódio inteiro, velho. Ele e a mulher dele, no finalzinho. Igual pegar o restinho da água aqui, ó. Não. Toma aí, mano. Certinho, velho. Fora o tanto que... Mas, eu fui na fé, sabe por quê? Meu pensamento era um só. Eu pensei assim... O álcool esteriliza tudo. Antibiótico. Não, eu pensava assim, o álcool esteriliza tudo. O álcool matou o trem, o álcool esteriliza, porra, vai lá. Esse cara nem faz maluquice no conteúdo dele lá, ué. Esse conteúdo dele agora é saúde mesmo. Foda-se. Ai, cara, foi muito engraçado aquele negócio, do caralho. Não, mas e aí, assim, a gente ficou naquele dilema, né? Faz ou não faz? Faz ou não faz o episódio? Ele muito tonto, mano. Aquilo era Vai que faz e o cara fala uma merda, o cara se ferra porque fez. O cara se fudeu. Né? E o cara fala um negócio que não queria falar e ele... A gente nunca viu o cara na vida, não conhecia. Não sabia se ele tava firme, se não tava, se ele tava 100%, não tava, né? Faz o episódio, o cara fala uma treta lá, se ferra, arrepende de ter falado, né? O cara se expõe sem necessidade. Ou às vezes o fato do cara tá bebaça ali, sei lá, o cara perde um contrato com a marca, alguma coisa assim. É assim, ó. Cada um é responsável pelo que fala aqui, no debate, na discussão, nas suas ideias. Cada um é responsável pelo que fala. Todo mundo que vem aqui é maior, todo mundo que vem aqui sabe muito bem o que quer e o que não quer. Outro ponto é a nossa posição sobre isso. A gente não quer fuder a vida de ninguém. Você quer se fuder, você se fode sozinho. Aqui é dilema. Eu, por exemplo, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu mesmo faço minhas merda, mano. Entendeu? Mas eu não quero fuder o cabeleiro. Tipo assim, se eu me fuder aqui, eu não quero que o cabeleiro se foda comigo por causa de uma coisa que eu fiz. Jamais. E assim com qualquer convidado. Então assim, se a gente souber que o cara em sã consciência vem aqui e fala alguma coisa, mano, segura a sua bronca. Você é responsável. Agora, outra coisa é você ver que o cara tá tonto e que às vezes nem queria falar aquilo ou não soube falar exatamente o que queria, porque quando tá tonto realmente não tem a linha de raciocínio tão lógica. Às vezes ele até queria falar, mas não fala da melhor forma. O cara se fudeu, mano. Pode acabar com a vida do cara. Já não vai fazer isso. E uma coisa é você ficar tonto durante o episódio. Verdade. Todo mundo começou sóbrio aqui, vamos tomar? Vamos tomar. Né? Ó, ficou bêbado durante o episódio, ó, começa a ficar muito bêbado, você vai, encerra o negócio e pronto. Né? Agora, outra coisa é o cara começar bêbado. Não, chapado. E nós dois sóbrio aqui. Ué. Tipo, além de toda a preocupação, ainda tem essa, né? Pô, ser filho da puta com o cara, né? E aí a gente falou, mano, vamos deixar pra depois, né? Não, a gente insistiu. Você já tá com aqui, ele. Vamos trocar ideia. Depois nós grava, deixa pra depois. Nós trocamos uma ideia. Se quiser, nós compramos uma serva ali, nós estamos junto com você, mas não vamos gravar, não, né? Gravar, não. Vamos deixar. Não, mano. Vocês é ponta firme, vocês é foda. Eu gostei da atitude de vocês, eu quero gravar. Fez story chamando a galera dele. E o cara com a katana na mão, afiadíssima, né? Puta que pariu, isso aí. Forte pra caralho, com a katana na mão. Não, vamos gravar, não sei o quê. Não, e eu medo que... Eu só pensava naquela katana, mano. Sabe quando você pensa, assim, já viu que esse pensamento fica dentro do seu cérebro, assim, o que pode acontecer com isso? O que pode acontecer com isso? Eu ficava olhando a katana e quando ele pegava eu pensava assim, o que pode acontecer com isso? Não, e teve uma hora que ele beirou a katana perto da TV. Não, mas eu acho que foi no off. Que quase quebrou a TV, né? Foi no off. E teve outra hora que pôs a katana perto do pescoço da mulher, né? Que ficou segurando ela no ar, assim, ó. Não, a galera, depois que terminou, a gente vai contar por que aconteceu o episódio. O negócio caindo assim, decapitando a menina ali, velho. Eu vou falar, o cabeleiro vai explicar direito porque aconteceu Tadala, o episódio. gente, a gente tá falando do episódio do Tadala. Mas teve uma hora, mano, que ele virou, tira a espada assim e fala assim, o que vocês querem que eu corte aqui? Pode mostrar qualquer coisa que eu corto. E começou a fazer assim, ó, o que vocês querem que eu corte aqui? Eu falei assim, não, mano, para. Uau, mano. Cara, não, e o negócio afiado, né? Não, ela fora da Bahia, tipo assim, o
que vocês querem que eu corte aqui pra vocês verem? Eu tenho que ela corta. Quer que eu corte o quê? Nada, mano. Guarda essa porra aí, velho. Você é louco. Aí eu peguei e falei com o Robertinho, né? A gente conversou pelo WhatsApp. Eu fui lá no final, lá no fundo, lá onde o Pedro fica na operação. Falei, Pedrão, grava o episódio. Não coloca ao vivo. Não, mas certeza, não, grava o episódio. Não coloca ao vivo. Né? E aí, ele achou que tava ao vivo, né? Fez story, chamou a galera dele, né? Pediu pra dar like na live e tal. Achou que tava ao vivo, a gente ficou trocando ideia. Sim, né? Como se estivesse ao vivo mesmo. Trocou ideia normal ali. Aí, no finalzinho, tava muito bêbado, dormindo ali. Chapou mesmo. Nós trocando ideia com a mulher dele, né? Fez questão da mulher dele participar. Eu não sei se ela vem cá. Não sei se ela já participou de outros, mas... Eu acho que não. Eu acho que... Já? Tá. Ele falou que a galera tinha curiosidade de ver, né? A mulher dele. Mas enfim, o episódio foi muito louco, foi bem bacana mesmo. Foi bem bacana. Ainda não saiu, né? Vai sair acho que domingo, Cabeleira. Tá na agenda já? Fala aí, Pedrão. Ô, Robertinho. Fala aí. Conta dele saindo lá de fora lá e o Uber cancelando com ele, que tava com a cara. Caralho, mano, foi foda isso aí. Sério? Eu não fiquei sabendo, não. Não, aí você viu que o Uber não cancela. Você falou, não, vamos mudar o endereço. O Uber não cancela a corrida, cancela. Você lembra? Que o Uber pediu pra cancelar. Aí eu saí lá de fora com o cara, falei, não, vamos lá de fora com você, porque eu custando andar, porque aí depois que ele chapou, acho que ele endureceu as pernas de vez. Falei, não, vou lá de fora com você. Aí ele tontão assim, ó, aí ele chegou perto do Uber assim, ó, aí já tirou a espada assim, guardou ela assim, e o cara do Uber assim só fez assim, ó. Olhando pra ele, né, ia do lado de fora, gigante, né, que ele é fortão. Rodando os trem assim, né? Aí, mano, e o endereço tava errado. E aí o Uber virou assim, cancela a corrida. E o cabeleiro, não, dá pra mudar o endereço aqui. E o Uber, mano, grilado, que é o cara gigante com espada na mão, visivelmente bêbado. O Uber só olhou assim, nossa, velho, levo não. Vazou. Foda. Aí a gente não soltou o episódio por conta disso, mas o episódio foi legal pra caramba, né? No outro dia o Tadala mandou mensagem, falou, uai, cadê o episódio? Aí eu peguei e mandei o áudio explicando pra ele, né? Falei, mano, tudo não tava legal, né? A gente decidiu ali fazer gravado, tudo, esperou falar com você sóbrio, se você quiser assistir o material de novo. A gente achou que o episódio ficou muito bom, apesar da cachaça, ficou da hora, ficou engraçado. Foi engraçado, foi meio verdadeiro, porque ele tava tonto, ele não escondeu nada. Eu acho que falou várias polêmicas ali também, né, tudo. Se você quiser, a gente solta. Se você não quiser, a gente descarta e faz outro depois, né? A gente já tava preparado pra não transmitir. A intenção era não transmitir. Mas você fala, não, solta, ficou da hora. Aí mandei o arquivo pra ele, ele viu com a Sofia. Falou, mano, pode soltar, ficou da hora. Ficou massa, foi muito doido. A gente gostou de fazer, pode soltar. E agora vai acontecer. Realmente, no domingo, era pra ser no domingo passado, não rolou, cancelou. Mas no domingo agora tem Tadala Fellas. Cara, vale a pena. Esse cara, ele é surpreendente. Quem não conhece, eu vi uma galera perguntando quem é que é o Tadala. Cara, ele veio meio que do mundo maromba. Ele viralizou muito, fazendo alguns vídeos muito malucos, tipo assim, segurando um vidro blindado na frente da cabeça e o cara dando um tiro no vidro blindado, no rosto deles. A bala explode no vidro blindado, ele segurando o vidro. Estourando melancia com a mão, com o dedo, quebrando um negócio no pescoço, tipo um X-Men. Aí ele viralizou no mundo maromba. Depois eu achei que já era muito doido, ele fez um upgrade nas loucuras dele, que é desafio Minotouro pra uma luta boxe com o Minotouro, né? Um lutador profissional, um dos melhores que o Brasil já teve. O cara deve estar no hall da fama aí dos lutadores. Você desafia um cara desse pra lutar? Você é louco, mano. Ele fez isso, lutou, foi lá, tomou as pancadas que merecia, né? E agora ele começa a fazer outro tipo de conteúdo, né? Pra ganhar grana, ele tá lá pela grana.
E tem tido sucesso, parece que ele tá ganhando uma grana no conteúdo adulto dele aí agora. Foi lá e contou tudo. Ele tava tonto, então ele não escondeu nada. O tonto, uma vantagem que ele tem é que ele mente pouco. Boa. Ó, o José Figueira mandou aqui. Vladimir também riu quando foi citado que o camponês russo, sem dignidade, passou a ter acesso a apartamento simples. E aí? Inclusive, entre aspas, ele falou: você não sobrevive ao frio russo sem casa. Né? Foi a hora que a gente falou no episódio, né? Que as pessoas passaram a ter de casa, mais dignidade, né? Tudo. E aí ele fez uma chacota disso aí também. O PC10 César. Boa tarde. Chamem o filósofo professor Paulo Giraldelli. Paulo Giraldelli. Deixa eu mandar o nome aqui pra salvar aqui. O Giraldelli. Mas o que é? O Paulo... Fala de quê? Filósofo. Pô, eu gosto de falar com filósofo, viu? Professor Paulo Giraldelli. Eu também queria falar com Clóvis de Barros. Legal. Eu gosto também de falar com filósofos. Paulo Giraldelli. É G-H-I... G-H-I... R-A-L-D-E-L-L-I. Aí, tá lá no grupo lá pra gente procurar esse cara aí depois. Achei que você já tava seguindo ele no Instagram aí, mas beleza. Não, mandei ali pra gente salvar, só Beleza. marquei lá, depois a gente segue lá. O Dev Serve Jr., que é membro aqui do nosso canal, falou: fala, três irmãos, conta um segredo aqui só pra gente. Uai, Vocês claro, caíram na conversa do Boulos, do espantalho do comunista imaginário, e que tudo que pode ser feito, a esquerda atual tá fazendo? O Cabeleira não caiu, não. O Cabeleira é veiaco nesse ponto aí, sabe? Ele... veiaco demais. Eu só acredito vendo, então... Se o Cabeleira não caiu, nem eu. Você caiu não, né, Cabeleira? Não dá, né? Até porque, tipo assim, tudo pode ser feito, tá fazendo? Não. Sempre dá pra fazer mais. Sempre dá pra fazer mais, né? Até... principalmente quando você tem comparação de outros lugares, né? Nossa, sempre dá pra fazer mais. E comparando Brasil com outros lugares, cara, dá pra fazer muito mais. Muito mais. Né? Eu entendo, né, que o poder econômico, né, os grandes bancos, os caras exercem um poder, né? Vide aí o que tá acontecendo com o Banco Master, né, cara? Que loucura, né, bicho? Cada dia uma pancada mais dura no Toffoli saco, agora falou que ele era dono do resort. Não, mas não era dele, porra. Não, ele sumiu. Falou, eu sou dono do resort. Não, mas ele não era dele, aí. Isso Aí aí teve uma discussão um tempo atrás, você lembra sobre isso? Ele falou, não é meu, não é meu, não é meu. Sim. Agora ele assumiu. Agora é dele, agora é dele, agora é dele. Foi meu, aí, foi meu. Isso que eu não aguento, velho. O cara era dono do resort, vendeu o resort pra um fundo, e esse fundo era do Banco Master, que ele tava coordenando ali toda a investigação ali, toda a ação no STF ali, né? Aí eu te pergunto, mano, quem que julga um cara desse no Brasil? Quem que vai julgar esse cara? É o Gilmar Mendes? É o Fux? É o Alexandre de Moraes? Quem que vai julgar esse cara? É o Senado que vai fazer? Agora vai ser o cara que o Bolsonaro indicou. Mano, eu não sei se vocês viram, mas isso que foi mais recente, tá ligado? Cadê? Peraí que travou aqui o negócio. Mas, mano, assim, só enquanto pedaço ali, só pra você entender. Antes, nem era ele, mas eram tipo os irmãos dele, certo? Sempre foram dois irmãos dele que estavam na frente lá do resort, por exemplo. Cara, se eu sou juiz... Sério, isso aí é a base do direito do Brasil. Se eu sou juiz, eu tenho qualquer tipo de envolvimento, não direto, mas se o meu irmão é parte da causa, eu sou automaticamente incompetente para julgar essa ação. Meu irmão está envolvido. Eu posso julgar meu irmão? Um caso que meu irmão tá? Eu não tô nem falando dele. Diretamente, que é o caso. Mas... coloque numa situação bem mais leve que a anterior, onde os irmãos dele eram parte. Como que esse cara vira e fala assim, não, eu posso julgar uma causa onde meu irmão tá junto? É só no Brasil, mano, você é louco. Como que você pode julgar uma ação que sua mãe, seu irmão, sua mulher tá envolvida?
Você acha que... Não, sério. Você acha que em qualquer sistema de justiça, no mínimo, o mínimo, lógico, não tô falando sério não, lógico, você pode julgar uma ação da sua mulher? Do seu filho, do seu irmão? Que tenha qualquer familiar de primeiro grau. Não tô falando segundo grau, não. Tô falando primo sobrinho, não. Tô falando primeiro grau. Nem é só isso, né, Robertinho? É loucura, vamos velho. além aqui, meu irmão. Você fez direito, você formou, acho que você só não pegou só a OAB, né? Mas você tem vários amigos do direito, tem sua turma toda ali que formou com você. Cara, você sabe o que é um advogado novo na praça aí, meu irmão? Para, velho. Para, os caras... Você pegar a esposa do Alexandre de Moraes, que história que essa mulher construiu no meio jurídico pra ela pegar um contrato de 130 milhões de reais? Não, que história que ela construiu? Você pegar os filhos dos caras, sobrinhos, escritório... Todos eles estão diretamente ligados a escritório de advocacia, né? E todos os escritórios fazendo fortuna. Os caras andando de jatinho, os caras de resort, os caras de não sei o quê. Que isso, velho? Que faculdade que é essa? Né? Inclusive o Pedro mandou um Twitter do nosso advogado, o Dr. João Senzi. Cara, o Dr. João indignado. Indignado, assim, com o meio jurídico. Não foi pra isso que eu fiz direito, não. Cadê o AB? Cadê os advogados? Cadê os juristas? Sabe, a gente tem amigo juiz, tem amigo promotor. Que isso aí? Pode isso agora? Tá tudo certo? Só porque o cara é juiz do STF, pode fazer o que quer? Né? Pô, assim, eu acho que... E aí você pega um outro lá também, tem que ter cuidado, é a nova Lava Jato. É a nova Lava Jato, não pode fazer nada não, né? Vão ficar calados, mas defendeu a Constituição. Meu irmão, isso é um problema dos brasileiros. Dos brasileiros. Eu quero saber quem que vai julgar esse caso. Não tem. Na minha opinião, isso é motivo para uma ruptura total e imediata. Total e imediata. Não tem. Quem vai julgar esses caras? Isso é um escândalo. É um escândalo. O Brasil em total decadência com essa história do Banco Master, velho. Então, as últimas notícias aqui que saiu, uma é que a Polícia Federal usou uma agência para fazer, tirar a criptografia do celular, né? Certo. E aí a empresa que fez chama Blackwall. E aí o Alexandre de Moraes falou, eu conheço isso aí, isso é o pessoal do Mossad. Tem essa notícia e tem confirmação. E tem uma outra notícia tal, que tá rolando por aí, tudo com confirmação, assim, com Folha, UOL, Poder 360, tem vários fóruns aqui, falando que os ministros do STF acreditam que foram gravados por Toffoli e uma sessão secreta, que era onde estavam vendo se ele ia continuar ou não com o caso. Então, assim, tá rolando muita treta nesse momento atual. O Toffoli traindo os próprios ministros ali. Isso. Que ele tá gravando, caras. né? Não sei pra quê, né? Mas... Essa história... Pra se proteger, né, não, velho? Essa história o cara pega e grava uma reunião ali com todos os ministros ali, né? Onde força os caras a falar merda, falar... Cada um tem um podre ali pelo visto, né? Porque é só olhar a fortuna dos caras. Não dá pra você ficar multimilionário sendo um juiz do STF. Para! Pelo amor de Deus. Né? Mas os caras têm resort, os caras têm escritório que faz contrato de 130 milhões, né? Então você grava uma conversa dessa em particular, o que não tem de merda aí, pra depois você virar e falar assim, tá aqui, manda uma cópia pra cada um. Se eu rodar, roda todo mundo junto. E aí, mais uma vez, Brasil acaba em pizza. Não dá porra nenhuma. Essa historinha, e é o povo que se fode. Essa historinha de gravar, filmar lá dentro do Supremo, de gravar lá dentro do Congresso, de gravar dentro do Executivo, isso é antiga, hein? Diz que existe, guardadas as proporções ou em semelhantes proporções, existem ilhas de Epstein aqui dentro do Brasil, mano. Não é uma ilha, vou te explicar pra galera, porque senão você fala aqui, nossa, nem tem ilha aqui, enfim. Existem pessoas aqui que fazem festas aí, mano, com loucura, sabe? Com orgia, a galera vai e participa mesmo, e acabou casado tá ali, e o pau tora, e que tem gente que guarda isso aí.
E aí controla a política, controla o judiciário, controla tudo. Fica tudo na mão de um infeliz só. Cara, e aí é Brasil, é o que a Cabeleira falou, mano. Se você tá vendo que aconteceu isso, ninguém se posicionou, ninguém vai cobrar isso aqui, cara, troca geral. O que a gente precisa agora é de solução. Se tem omissão aqui, não serve mais. Sabe, se esse cara que tá lá não representa, não faz cumprir a lei, a justiça e a ordem, alguém vai ter que fazer isso. Você tá disposto a fazer? Você quer manter o cargo? Você quer ser um colaborador com a sua nação, com o país? Quer ajudar a gente a melhorar? Vai lá, vamos trabalhar. Ah, não dá porque... Tá, tchau, meu irmão. Rodou junto com a galera. Eu vou te falar, cara, na minha opinião, é extremamente necessário participação popular, cara. Isso. Eu já falei isso aqui em vários episódios. É extremamente necessário participação popular. Ninguém vai fazer por você, cara. Você procura um partido aí, se filia no partido. Ah, vai ser o PSTU, vai ser o... Cara, procura o União, procura o melhor partido aí que te representa, filia no partido e participação popular. Isso, Tira um isso. dia. Ah, mas eu trabalho o dia tudo. É Uber, é mototáxi, é difícil pra caralho. Eu sei. Mas é necessário porque senão a gente não consegue mudar isso, cara. A gente não consegue mudar isso. Vai dar em nada. Vai dar em nada. Duas coisas você tem que entender. Você tem uma esquerda com a base fraca dentro do Congresso que não tem coragem de mexer nesse vespeiro porque ela tem medo. Ah, se eu mexer vai dar impeachment, vai dar não sei o quê, né? Tá todo mundo envolvido nesse balaio. Ó, eu já conversei com um deputado que tá falando, ó, que tem gente da esquerda envolvida, tem gente do centrão envolvida, tem gente da extrema-direita envolvida, tem gente de todos os setores envolvidos nisso aí. A gente que troca ideia. Gente, vocês não têm noção o que rola em bastidor, velho. O negócio é sujo. O negócio é sujo. Isso aí que a gente fica sabendo, isso aí que vocês ficam sabendo em noticiário, que é falado aqui, cara, sempre sai uma brezinha no final 8%. Ali, né? É 8%. Isso aqui eu não posso falar, não. A gente fica sabendo da ponta do iceberg. Da ponta do iceberg. O jogo é muito maior. É muito mais sujo, assim, sabe? E a única forma de resolver isso, no meu ponto de vista, é participação popular o tempo todo. O tempo todo. Ah, mas eu só posso ir no... Beleza, vai. Ah, mas eu só posso ir uma vez por mês. Vai. Ah, mas eu só posso ir uma vez por ano. Vai. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas você tem tempo pra ficar no TikTok. Você tem tempo pra ficar no Instagram. Você tem tempo pra ficar vendo Reels. Para agora. E vai participar. Vai se organizar. O país precisa de você organizado. É a única forma. Eu não vejo outra solução. Quer falar mais alguma coisa? Podemos mudar. Não, eu quero que o povo faça o que você falou. Assim, eu quero que você faça. Vai dar até um gap, dar um buraco aqui no final. Mas tem que indignar mesmo, mano. E assim, o Cabeleira falou, participa, entra num partido político. Entra lá, já sabe, duas coisas você tem que entender também. Quando você entrar num partido, primeiro, eles vão te usar como escada pra pôr o cara que eles estão querendo lá dentro. Você vai entrar num partido, vai sair, sei lá, pro que vocês te indicarem. Ah, você tem deputado, você tem perfil de deputado. Cara, eles vão te usar pra fazer o deputado que eles querem. Então a primeira coisa que você tem que saber, como que o jogo funciona. E outro, se você entrar num partido pela convicção que você tenha, cara, entra com convicção. Você tem que ter o partido, é obrigatório no Brasil. Mas chega lá, segue sua convicção, não vota porque o presidente tá mandando, porque ele fez um conchavo, porque tem algum acordo secreto lá dentro, não. Faz pelo povo, faz por você, faz pela sua honra, sabe? Não entra lá e fala assim, mas o partido mandou, eu faço tudo que o partido manda. Você é um banana, bosta. Você não pensa sozinho, você não tem capacidade de argumentação nem pra defender o que você acredita. Sabe? O partido mandou, não, o partido não manda, não. O partido erra. Você entendeu? Vai lá e faz o que é melhor pro povo, entendeu? Entra e quebra o sistema. Mas tem que estar lá dentro pra quebrar. Felipe Barbieri, meu brother, joga THC pra mente e se organiza, Rodrigão e Renatinho. Não é Renatinho, é Rogerinho, tá? Se você não sabe, é Rogerinho. Um abraço pro Barbieri aí, viu, irmão? Barbieri Saudade é foda, de você. Faltou você na China, viu? Nossa, vamos ver se a gente vai pra próxima aí.
Apesar que na China não dava pra levar um beck ali, né, velho? Nem não, o beck podia levar, não podia levar o isqueiro pra acender. Cara, é mesmo, né? Todo lugar prenderam os isqueiros, né, bicho? Beck você passa toda hora, você não passa com o isqueiro, que é uma tática boa. Se você não tem o isqueiro, você não acende o beck. Não pode entrar com isqueiro na aeronave, Lugar né? nenhum, E aí os caras o povo tava comprando vários isqueiros ali, um mais bonito que o outro, ia mudar de cidade, perdia tudo ali. A galera rodou em isqueiro, viu? Acho que tem uns superchefs ali, tem, Cabeleiro? Sei lá, Hugo Vieira. Acho que eu li tudo, mas eu vou olhar de novo. E eu vi aqui. que teve um cara que virou membro aí, depois me passa o nome dele, que você sabe, né? Virou membro, já pode até me fazer pergunta espinhosa que eu respondo. Não virou não, mas ele já, que é o André Naves. Mandou aqui um Vai Corinthians aqui, quer ser irmão. Nossa, mano, vai Corinthians, mano. É só porque é mesmo pra me falar isso mesmo. Mas, inclusive, se você quiser ajudar o Três Irmãos aí, dá uma força aí pra gente, né? Vira membro aqui no canal, manda superchat, manda o LivePix, participa aí com a gente, ajuda muito. Você não pode mandar uma grana, não pode ajudar, não pode virar membro. Dá o like no vídeo aí que já ajuda pra caralho. Não, se inscreve no canal. Pra ser inscrito só no canal, não paga nada. É só ir lá e clicar e, se inscrever. É o mínimo mesmo, é ser inscrito. E ajuda pra caramba. Hugo Vieira mandou aqui, Arthur Duval versus Jones. Seria pique a final da Champions League dos debates? Adiantem isso aí que vai ter muita visibilidade. Renato 38 quando? Eu acho que Arthur Duval e Jones já foi a pauta da vez. Eu acho que isso aí foi o debate talvez mais esperado do ano passado. O ano passado, se tivesse acontecido, teria sido o que todo mundo queria ver. Hoje, cara, de verdade, eu acho que nem é isso mais. Talvez Jones e Renan por pretensões políticas, mas não vejo o Jones e o Arthur Duval como, nossa, o debate mais foda que poderia acontecer. Mas seria um bom debate. Mas não pra mim o que eu mais tenho interesse. Eu conversei com o Arthur essa semana, referente a um debate que eu nem lembro quem que eu sugeri pra ele pra debater. Olha lá o Felipe Barbieri, virou irmão de verdade, rapaz. Isso é a mágica da internet. Se vocês não seguem o Felipe Barbieri, mano, tem um canal muito bacana de mágica e é um cara, é o maior mágico do Brasil hoje, né? Ó o debate que eu sugeri pro Arthur Duval. Falei, Arthur, o que você acha de debater você e o Kim versus o Pastor Henrique e a Erika Hilton? Mandei pra ele. Bom, hein? Debate bom, hein? Foda pra caralho. Debate bom. Foda pra caralho. Muito bom. Né? O ano passado, se sugerisse pra ele Erika Hilton, eu sei que ele iria toda hora, principalmente pela parada do fim da escala 6x1. É um excelente debate. A Erika Hilton, acho que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. O Pastor Henrique 1 milhão. Tem 1,5 milhão. E assim, eu nem tenho a confirmação da Erika Hilton se ela iria ou não, tá? Eu só sugeri pro Arthur pra ir atrás, correr atrás disso. Eu acho que o Pastor, se eu falasse com ele, ele toparia, né? E a ideia era colocar o Kim e o Arthur versus esses dois. O Arthur virou e falou, mano, esse ano eu não vou debater com ninguém, né? Então, tá tudo certo. Eu posso falar uma coisa aqui? O cara não quer... Mais uma vez, a gente já falou aqui, eu fico um pouco chateado porque nunca debateu aqui no Três Irmãos. Eu posso falar uma coisa aqui? Falei que é um debate extremamente interessante. Muito. Acho que a ideia é válida pra caramba. Acho tanto que ela é válida que talvez eu peque aqui, talvez eu erre no meu comentário. Mas a ideia é muito boa a ponto de provavelmente ser aproveitado por outra pessoa. A ideia é muito boa. E aí sim, hein? Eu acho que pode acontecer em outro cenário, não aqui. E aí, de novo, eu não faço em lugar nenhum. Vamos ver se ele vai cumprir a palavra dele. Eu falo do Arthur Duval. Não faço debate esse ano. Não faz não? Tá, então vamos ver. Político não tem palavra, né? Eu penso isso. Eu acredito nisso. Não vou ficar surpreso se ele fizer em outro lugar. Mas você entendeu? Você fez a ideia, fez o cronograma, ajustou tudo, ficou faltando a parte dele, né? Não, eu vou. Eu não vou, e depois vai em outro lugar fazer isso. Tipo direitos autorais também. Eu fico só chateado por conta disso, né? O ano passado... é igual eu cantar uma música aqui, depois o cara quer fazer sucesso com a minha música, porra. É foda, aí você fez tudo, fez lá, escreveu o trem, formulou, fez o planejamento...
Tá tudo pronto, o cara vai lá e vende sua ideia. Ah, não dá, né? O ano passado eu chamei o Arthur várias vezes pra debater aqui, né? Começou com essa história do Jones, que primeiro ele não queria, depois ele queria, né? E vice-versa. Isso Foi aí os dois virou. lados. Isso aí O virou Jones também foi assim. Quando o Arthur queria, o Jones não queria. Isso. Né? Não, na verdade, quando o Jones quis, o Arthur não quis. E aí depois o Arthur quis, o Jones, não tem tempo mais. Né? Não tem tempo mais. E, cara, tá no jogo, velho. Tá no jogo. Porque isso aí é o tempo todo um medindo o outro, sabe? É o tempo todo. Aqui que eu vou ganhar, aqui que vai ser bom, vai viralizar. Vou ganhar seguidor, vou perder seguidor. Se eu perder o debate, o que vai acontecer comigo? Né? Será que eu vou me ferrar? Vai acabar a minha história? Os caras ficam pensando nisso o tempo todo, velho. Então, assim, por quê? Porque depois, se o cara não tiver cuidado, velho, rola um Wilker e Jones aí, que deu ruim pra caralho pro Wilker. Né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? Desculpa o Wilker aí se ele achar ruim de eu falar isso, mas essa é a verdade. Né? Mas também é responsabilidade do Wilker, que não preparou nem nada, tudo. Mas então os caras ficam se medindo o tempo todo. Fico chateado. Ano passado tentei chamar o Arthur várias vezes. Eu falei pra ele, falei, ó, você debate em todo lugar e não debate aqui. Ele falou, não, então vou fazer um debate aí com vocês, vamos combinar. Ia ser em Araguari, depois não deu certo, ia vir aqui fazer conteúdo, não deu certo. O cara tá na correria. A última conversa que eu tive com ele, ele falou, eu não vou debater esse ano. O cara fala isso pra mim, é a mesma coisa de fechar uma porta, assim, ó. Ó, sobre debate. Esse ano não. Sobre debate, não conversa comigo, mas esse ano não. Né? Exato. E aí tá tudo certo, né? Aí a gente Até porque o cara não vive disso, né? A gente entende. Pô, o debate tem demanda de tempo, de estudo. O cara que quer fazer direito, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Exato. Né? Não é tão simples. É igual quando o cara fala assim, pô, faz um debate com o Breno Altman. Cara, vou te falar, debate com o Breno é um dos debates mais difíceis de marcar. Mais difíceis. O Breno topa debater com todo mundo, ele adora. Se ele tiver tempo, ele adora debater. Aquilo ali pra ele é esporte. Agora, pessoas que querem debater com o Breno é difícil pra caralho. Se o cara tiver rabo preso com sionista, ele não vai. Se o cara tiver patrocínio de sionista, ele não vai. Se o cara tiver um amigo, não vai. Sabe? Então, assim, cara, debate com o Breno é a coisa mais difícil que tem. Mais difícil que tem. Né? Inclusive, a gente ia tentar fazer um debate aqui com o porta-voz do Exército Israel, né? Chegou a ser marcado, que a princípio ia rolar e tal, mas foi um engano. Depois a assessora do cara veio e falou, eu não autorizei marcar, mas o Breno já tinha aceitado tudo, mas foi um erro de comunicação lá por parte lá da galera que ofereceu o cara do Exército Israel. E aí cancelou na hora também, na hora. Então, assim, marcar debate com o Breno é difícil pra caramba. O Felipe Barbieri falou que queria uma conversa nossa com a Dilma. Inclusive, o Felipe é membro aqui do canal agora. Sim, a gente já tentou isso algumas vezes. Na China, a gente trabalhou essa possibilidade. A Dilma hoje ela é uma representante do BRICS, do banco, e do que a gente sabe, ela tem como se fosse um acordo, um contrato com o banco, onde ela não pode ficar dando entrevistas, falando sobre assuntos, até porque, pelo tamanho da importância que ela tem, o cargo que ela assume hoje, qualquer manifestação, pronunciamento dela pode impactar diretamente na economia de vários lugares. Talvez por isso, não sei se essa informação que eu trago, esse é o meu pensamento, o que a gente tem de informação é que ela não pode ficar dando entrevistas, participando de programas de televisão, de internet, por exemplo. Eu acho que vai rolar. É lógico que é minha opinião, tá? A gente tava na China, conversou com um cara que trabalha do lado da Dilma. Isso. Que é o Marcos, um abraço pra ele aí. Né? O cara é do BRICS, trabalha todo dia do lado da Dilma. Ele arrumou pra gente a visita na BID, que em breve vai pro Três Irmãos, pro canal. Foi um episódio muito bacana, vocês vão ver tudo que a gente fez na BID. E eu acho que uma hora vai rolar. Mas eu acho que a conversa com o Lula, ela acontece antes da conversa da Dilma. Que também não tem nada marcado com o Lula, mas eu acho que a conversa com o Lula acontece antes. Pix, vamos ver aqui. Quando você vai colocando aí, eu vou ler aqui. O André Kikli mandou aqui. Sugestão, irmãos. Professor Marcelo Zufo
do Inova USP, ele está envolvido na produção brasileira de chips. Redes MK Zufo. A rede social dele, MK Zufo. Ô, massa, hein, cara? O cara produzindo chip, né, velho? Alta tecnologia. Aqui no Brasil. Bacana pra caramba, é. Pô, mano, de novo a gente surpreendido aqui. Você viu uma moça aqui, uma mulher já, né? Que ela já devolveu os movimentos aí pra umas 6 pessoas que... Tô falando com ela, lá do Rio de Janeiro. O Caramba, Elias Jabur me passou o mano. contato dela. Sério. O Elias Jabur me passou o contato dela. Tô Você querendo trazer lembra ela aqui. o ano passado que eu te falei, uma brasileira ganhou um Nobel de desenvolvimento de comida aqui no Brasil? Porra, todo ano no Brasil tem alguém muito foda que faz uma coisa realmente disruptiva, incrível e que, sei lá, talvez por falha nossa, a gente, né, não dá a devida atenção a essas pessoas, né, mano? Isso é foda, o Brasil é incrível mesmo. Vai pôr aí, Mai Pedro? mandou R$20. Chame o Léo do canal Rascunhos Econômicos, assistam os episódios e tire as próprias conclusões sobre se vale ou não a pena chamar. Ó, o Miorim me falou do cara do Rascunhos Econômicos, né? Eu vi o canal dele, ele não aparece, né? Só fica a mão dele ali, usando o rascunho ali, escrevendo, explicando, né? Bem bacana mesmo. Talvez rola alguma coisa aí. Cheguei a falar por alto aí com o Crepe, não sei se ele topa vir ainda. Até porque vou fazer um link nessa conversa aqui. Teve uma outra pergunta aí, se eu vi o vídeo do Alta Linguagem falando sobre mim, né? Cara, eu vi e não lembro um dia que eu tenha ficado tão puto igual esse dia que eu vi esse vídeo. Eu fiquei muito puto mesmo, porque, assim, o Miorim me conhece, velho. Tá certo que o Malboro não me conhece. O Malboro, já chamei ele várias vezes pra vir aqui. Ele não vem, não quer vir, né? Já teve vezes que chegou perto e tal. Mas já chamei ele várias vezes pra vir aqui. Antes de conhecer o Miorim, pra mim o Malboro era o cara do Alta Linguagem. Curtia pra caralho o Malboro, assim, por mais... Você já me falou isso diversas vezes. Independente de concordar ou Várias não com o que ele fala, tá? Eu discordo de muitas coisas que ele fala, mas acho o cara da hora ali, sabe? Queria muito trocar ideia com o Malboro. Então, foi uma... Eu fiquei muito triste por conta disso, assim, sabe? Por ser um cara que tá bem próximo. Não conheço pessoalmente, mas tá bem próximo. Miorim já veio aqui várias vezes, né? A gente já colou em São Paulo. Em São Paulo, acho que a gente colou 1 ou 2 vezes, né? Eu acho. Não, lá, umas 2 lá vezes. Pelo menos 2. 2 vezes em São Paulo. Já colou aqui em Minas. Já promovi conversa dele com o padre, conversa com a Andréia. Sempre pra vender livro dele. Da última vez que ele veio aqui, eu apresentei ele pro Oliver, do Instituto Oliver. Ele escreveu um livro do Instituto Oliver. O Oliver pagou R$25 mil pra ele fazer o livro, né? Ganhou uma grana com isso daí, né? Sempre que, ó, vamos fazer debate com o Miorim, mas falar isso parece que tá cobrando alguma coisa. Tanto é que o Malboro falou assim, eu não sou puta não. Não tô pelo dinheiro não. Você não vai me comprar não. O que eu penso é isso. Você é satânico, você poderia matar o Robertinho, você poderia matar o Pedro, você falou que largaria da sua esposa se ela fosse abusada e não quisesse tirar o filho. Você falou isso, falou aquilo. Teve várias coisas que eu falei, mas assim, eu achei muito injusto da parte dele me associar a demônio, a Satanás. Cara, foi uma ofensa assim tão grande, tão grande. Eu tava vendo esse vídeo do lado da minha esposa e minha filha escutou também sem querer. Tem uma parte do vídeo que ele fala que ia socar a minha cara. Ó, vou socar a sua cara. Quantos jornal eu tenho que fazer pra socar a sua cara? Né? Minha filha veio e falou assim, ai pai, que é isso aí? Esse cara vai te bater? Vai acontecer alguma coisa com você? Minha esposa ficou incrédula assim, sabe? Tipo, uai Rodrigo, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Né? Na hora, eu sou muito esquentado, assim, na hora eu pensei em pegar meu carro, ir lá pra ir socar minha cara. Na hora eu já chamei o advogado,
Já mandei o vídeo pro advogado, falei, o que dá pra me fazer pra me fuder com esse cara? O tanto de merda que ele falou. Na hora, eu fiquei muito puto, querendo mandar áudio pra ele, pra xingar ele e tal. E eu parei pra pensar, mano, olha o ódio que o cara conseguiu promover, assim, sabe? Eu tava de boa na minha casa, com a minha família. O ódio que o vídeo desse cara conseguiu colocar em mim, sabe? O tanto que eu fiquei nervoso, o tanto que eu fiquei indignado. Aí eu até falei pra ele, eu mandei mensagem pra ele, falei, mano, eu vou te fuder por conta desse trem aqui, velho. Eu vou te processar por conta desse negócio aqui. Você não me conhece pra você tá falando esse tanto de merda que você tá falando de mim. Você é injusto pra caralho mesmo. E aí no outro dia eu fui conversar com o advogado, eu calmei. O advogado veio e falou, ó, Rodrigo, aqui o que o cara falou de você tem motivo suficiente pra você processar ele. Ele passou muito dos limites. Isso o advogado falando. Se você quiser, a gente entra com a ação agora. Eu até falei pro advogado, falei, não, tá de boa já, tá de boa. Deixa quieto isso daí. Até porque se falar em processo lá, eles corta a agulha, que é um bando de medroso. É um bando de medroso covarde, corta a agulha. Aí falei pro advogado, tem certeza? Não, tem certeza. Deixa quieto. Mas sim, fico chateado pra caralho. Fico chateado com o Marlboro, fico chateado com o Miorim, porque o Miorim conhece. Eu sei também que o Miorim já tentou intermediar ali várias vezes, né? Não, segura a onda, não fala assim de Tchorró, não. Não, você não conhece o Tchorró do jeito que eu conheço, não é desse jeito assim, não. Eu sei que o Miorim já... Que tava até uma situação difícil pro Miorim, por conta disso, porque você tá num lugar onde todo mundo tá falando, ó, esse cara é filho da puta, e você tá tentando falar que o cara não é filho da puta, fazer o meio de campo. Realmente é uma situação difícil pro Miorim. Mas, mano, os caras, filha da puta, velho. Filha da puta. Por ter feito eu ficar fudido desse jeito. Não me conhece. Tudo que você falou, eu tenho certeza que você pode fazer. Eu não duvido que você pode fazer, porque você é fraco, filho. Você é fraco. Então, e assunto encerrado, essa história, assim, sabe? Fico chateado. Porque, mesmo apesar de tudo que foi falado, eu ainda gosto do Marlboro, eu ainda gosto do Miorim, sabe? Gosto muito do Miorim. Gosto muito mesmo. Que do mesmo jeito que... Isso é engraçado, né? Porque do mesmo jeito que o Miorim sofre a pressão lá, a galera fala de cá também. Ah, por que chamar o Miorim de novo? Por que fica chamando o Miorim? Ah, o Miorim não tem nada a agregar, não. Ah, o Miorim isso. Ah, o Miorim aquilo. Mas sempre foi portas abertas. Sempre. Miorim, eu quero levar o cara do Rascunhos Econômicos. Vamos combinar. Ah, eu quero ir aí pra dar uma aula de lógica pra vocês. Vamos combinar. Ah, eu quero fazer um episódio com o padre. Vamos fazer. Ah, eu quero fazer um episódio com o Machado. Vamos fazer. Nenhum episódio que o Miorim fez aqui foi forçado a fazer. Nenhum. Todos ele quis vir. E todos foram bons também. Porque vocês venderam livro pra caralho. E na última vez, ainda vendeu esse livro de 25 mil reais aqui que você pegou pra fazer. Vocês são injustos. Injustos pra caralho. Muito injusto. Distância de vocês. Bom, a questão do Miorim também é essa. Eu vou... Sim, você já falou que é assunto encerrado. Não cabe a mim estender isso aqui. Eu só queria colocar um ponto. Que isso, eu já vi outras vezes o Marlboro indigesto com você, se posicionando nessa situação. Ainda não tinha visto você falar do Marlboro, né? Diretamente, assim. Às vezes uma colocação ou outra, mas nada direcionado ao Marlboro diretamente, sim, como foi agora. Marlboro é um cara enorme do seu tamanho. Talvez
eu acho que precisa de resolver isso, sabe? De ter um ponto final, talvez uma luta entre vocês dois. Não, pá. Betinho, essas coisas não resolvem em luta, não, meu irmão. Essas coisas não resolvem em luta, não. E é engraçado, é que hoje ainda tava vendo, tipo assim... Pode ser um debate, pode ser um deputado debate. Kim Kataguiri, né? Um exemplo. Se você chamar o Kim de nazista, se você tiver uma relevância, ele te processa. Se você chamar... Ó, o Kim é nazista. Não, mas se chamar o cara de nazista Ele te processa. pesado, é antes de chamar de capeta, Tá sei bom, lá, ué. Tá bom. Não Tá pode bom, chamar os tá outros bom. nazistas, que Tá beleza. bom. Não tá pode. bom, Não, tá não bom, pode. Tá bom, Robertinho. Não Tá pode. bom, tá bom. Tá bom, Robertinho. Tá bom. Chamou, Ele tem falou, que processar. ele falou que eu te mataria, falou que eu mataria o Pedro, falou que eu tenho pacto com o Satanás, falou que isso aqui, beleza. O advogado falou, mete o ferro. Então, mete o ferro, mete o ferro. Mas na sua opinião, Não, deixa eu te falar. chamar de novo, outro termo deixa é eu te pior. contar. Beleza. Você tá confundindo de novo. Não, você que falou, não falei nada, você que falou. Ó, o Thiago CS1 mandou aqui. 3 irmãos, vocês podiam testar vez ou outra um formato de debate em que vocês propusessem temas e perguntas visando encontrar consensos. Seria legal. Acho que tem que dar uma evoluída no debate, né, velho? A gente já falou sobre isso. Em vez de debate, um embate ali, sabe? Só pra colocar ideias, né? Enfim, sem tempo, né? Duas pessoas, às vezes, falando sobre o mesmo assunto, ou pessoas diferentes falando sobre assuntos em comum. José Figueira mandou. Robertinho, você disse não gostar do PT. Você diria que seu problema com eles é achar eles corruptos ou achar incompetentes por estarem no poder por um bom tempo e não conseguirem mudanças concretas? Então, tem que escolher só um ou pode ser o combo, os dois? Tipo assim, eles têm uma grande parte de corrupção sempre que eles estão no poder. Tá, nos outros é porque não investiga? Tá, então sempre teve, mas no deles então também tem. Então se tem, pra mim tá errado. Né? Pra mim eu não tenho compromisso com nenhum tipo de bandidagem aí. Eu acho que tem muita corrupção quando eles estão lá. Se é com conhecimento ou não do líder, não faz tanta diferença, porque se você é líder de uma entidade, você acaba sendo responsabilizado pelo seu grupo. Se você não consegue escolher seu grupo ou se seu grupo é desvirtuado moralmente, meio que a responsabilidade tem que ser sua também. Troque essa galera que tá lá fazendo merda imediatamente e cobra severamente com os rigores da lei quem fez esse tipo de merda. E outro incompetente foi o que o Cabeleira falou mais cedo e eu já disse outras vezes. Cara, mérito a quem merece e cobrança para quem precisa. Se eles já fizeram, de verdade, eu acredito que poderia ter sido feito muito, muito mais. Ou por incompetência, ou por falta de capacidade, ou porque não quiseram mesmo. Fato é que, né, eles estão aí diretamente só com o Lula já há 8, vamos pensar aí, mais 12, com a Dilma 15, enfim. Cara, é muito tempo. E a gente teve, todo mundo fala, nossa, mas teve ganhos com isso. Cara, teve. Foi o máximo que podia? Cara, não. A gente, quando eles assumiram lá, tipo assim, a gente tava pau a pau com a China. Olha o que a China virou e é socialismo. E aqui a gente é um partido de esquerda que propôs a trabalhar pro povo também. Olha o que o povo da China virou e olha o que o povo do Brasil virou. Se pra você ficou bom, cara, beleza, pra mim poderia ser melhor. Então, sim, eu não gosto do PT. Primeiro, porque eu acho que tem muita corrupção lá dentro. De verdade, eu acho que tem. E os escândalos provam que eu não devo estar totalmente errado. Sempre que teve o PT no poder, existiram diversos escândalos de corrupção. E outro que pela própria realidade do povo. Eu vivo no meio do povo também. Tá? Eu estou no meio do povo, então eu consigo sentir muito próximo do que o povo vive. E poderia ser muito melhor e não é. Então tá. Primeiro, eles não são bons, eles não fizeram tudo que poderia. Não teve muitas vezes o interesse de fazer. E segundo, que tem corrupção. Se é um só, talvez não fazer, porque se tivesse feito mesmo com a corrupção, talvez ainda estaria melhor. Entendeu? A corrupção seria o segundo mal pior deles pra mim. Robertinho do povo. Que vive no meio do povo. Não, e assim, agora, só pra galera entender, ainda até bem mais que você. Muito mais próximo do povo que você. Sim. Tipo assim, eu convivo com a realidade da galera todo dia. Eu trampo no meio da galera, eu ando no meio do povo todo dia. Que povo? O povo que trabalha, o povo normal. Da onde? As pessoas normais de uma cidade. Da onde? De qual cidade? De Araguari. Tá bom. Do seu meio ali, né?
É isso, esse não vale, então. Não, lógico que vale. Onde eu vivo ali, Lógico não, que eu não vale, estou lógico convivendo que com vale. pessoas normais, uma realidade. Lógico que vale. Agora, você acha que vale pra falar que é a realidade do Brasil inteiro? Nossa, cara, de novo. Não, vou explicar de novo. Toda Tá, vez que eu por falo favor. sobre isso, eu tenho que explicar. Não tem como eu falar, ou qualquer pessoa que seja, falar sobre o Brasil inteiro. Quem fala que entende a realidade do Brasil é um Então não fala mentiroso. que vive no meio do povo. É um mentiroso. Então não fala que Você vive só no meio do pode povo. falar sobre a realidade que você vive. Quem falou que E vive aqui no meio vive do povo é você, ué. Você que falou que vive no meio do povo. Mas eu vivo no meio de um monte de Aí eu trabalhador. perguntei que povo? Que povo? No meio de um monte de Que trabalhador que não tá né? satisfeito, De que tá região? vivendo mal pra caralho. De que região? Você acha que o povo né? tá vivendo bem? Não, lógico que não. Você dá acha que o pra povo tem a melhorar pra comida que caralho. precisa? Não, lógico Você acha que o povo não. tem escola? Lógico que não. Você acha que o povo tem educação? Lógico Não, é que sério? Você não. acha que tem? Lógico que não. E Você qual acha que eu tô governo falando uma faz isso? bobagem? E qual governo que dá isso pros Não, outros? eu só Foi o posso governo cobrar do Fernando governo Henrique? que tá. Foi o Fernando Henrique? Na época do Você Fernando co- Henrique, eu teria foi o Fernando cobrado, só Henrique, que eu não foi- sabia nem o que era Foi o política. governo do Temer? Foi o governo do Bolsonaro? Teria que ter cobrado. Foi o governo do Collor? Tem Foi que qual- cobrar. Você qual tá governo achando que foi? você Foi o tá governo achando do que não Sarney? cobrou desse, não Qual pode governo? cobrar do que tá Não, agora? é porque você falou que o Brasil foi destruído. Você falou que o Brasil foi destruído pelo governo PT. Cara, e aí, eu- os outros governos destruíram ou não? Você não precisa viver os outros governos. Não, Você levanta não sua precisa bandeira viver como os você outros quiser, governos. posiciona pra quem você quiser. Não é levantar O negócio é que eu bandeira, não tô passando pano pra ninguém. Eu também não passo pano pra Eu não petista, tô passando pano pra Eu também ninguém, não passo velho. pano pra Você tá petista, querendo não. jogar em mim que, tipo Não, assim, não, não. o Bolsonaro você não falou, o Sarney você não falou. Não falei, não. Nem tava aqui, Não, mano. tô falando pra você analisar Eu só posso isso. falar o que tá acontecendo Não, agora. E você não precisa viver Eu isso. não preciso aceitar Pra o que tá estudar- acontecendo pra agora. isso- pra estudar Se lá atrás história- foi errado, pra se estudar lá história, atrás você não foi precisa errado, eu viver não vou história, repetir não. o erro. Eu não vou repetir o erro. É mais um motivo pra mim não aceitar. Você quer que eu continue passando a mão nesse cara até hoje, alisando ele, pagando pau pra ele? Tá errado, mano. Foda-se se os outros não fizeram. Eu não tinha como falar de cobrar desses caras. Quem teve oportunidade e não cobrou, errou mais ainda. A minha obrigação é de cobrar o melhor. Eu não tô aqui pra fazer graça pra eles, mano. Eles são omissos sim, eles não fazem tudo que pode. Você tá cansado de saber que não. Você escuta que é bastidor igual eu todo dia, cara. E você vai querer falar que eles estão fazendo tudo que pode? Que eu não cobrei dos anteriores, então não posso cobrar desse agora? Que eu tenho que ser omisso agora de novo? De novo é pro brasileiro calar a boca? É de novo pra gente ser omisso? É pra gente aceitar tudo calado novamente, como sempre foi? É pra gente entregar tudo que a gente tem, como a gente sempre fez? É tipo isso? Quem que privatiza? Quem que privatiza? Quem que Me entrega? fala quem, É ué. o PT que Cê entrega? sabe aí. É o PT que Todos entrega? eles entregam, É o cada um PT do que seu jeito. privatiza tudo? Cada um do seu É jeito. o PT que privatiza mais? E não Pô, pode... bicho. Não falei quem faz mais. Porra. Falei que não pode é Não, fazer. o que eu tô falando pra você, Robertinho, é só um negócio. É injusto. Quem acaba com o Eu- osso, eu- quem eu- acaba eu com o pé acho- de meia, quem entrega os minérios, quem tá entregando os trem hoje é quem tá lá, velho. É sobre isso. E aí a gente vai deixar? A gente vai ficar caladinho, vai levantar a bandeira contra pra defender a galera que é da bandeira deles, mano? Você é a favor do pé de meia? Sou a favor de qualquer projeto que ajude as pessoas, meu irmão. Nunca fui contra nenhum. Boa. Boa. Bolsa Família, esse negócio, tudo você é a favor. Nunca falei Todos pra os não planos de ter. assistencialismo, você é a favor. Claro que sou. Obrigado. Claro que sou, é óbvio. É óbvio que tem que ser, mano. Tem um monte de gente que se você não der isso aí, o cara vai morrer de fome, não tem de onde tirar. Eu acho foda isso. E eu aí. acho que ainda tinha que ter outra coisa. Além de dar a grana lá, tinha que dar uma instrução, a capacidade pro cara depois sair, nem precisar disso. Você entendeu? Foi o que eu já falei aqui outras vezes. Você dá um remédio, cara, é muito bom, mas você tem que ajudar esse cara a se curar. Você vai deixar ele doente ali vivendo nessa mazela? Porra, não dá. Cria estrutura. Essa responsabilidade não é minha, não, é do governo. O governo tem que ir lá e olhar a necessidade dessa galera que não está conseguindo fazer nada e de alguma forma direcionar recursos para isso. Não adianta você dar R$600 pro cara por mês ali e ele não ter condição de ter água dentro de casa. Não adianta você dar R$600 pra esse cara e não passar uma rede de esgoto ali na rua dele, que ele vai ficar doente, mano. E os R$600 não dá para ele comprar o remédio. Aí vai ter que escolher entre comer e curar o filho? Não, é sério que vocês acham que isso aqui tá bom? Posso falar? Claro. Assim, Humbertinho, eu concordo com você que não tá bom, tem muito pra melhorar, muito pode ser feito, né? O PT pode fazer muito mais. Não tô defendendo o PT, não tô passando pano pro PT. Eu só acho que é injusto você pegar uma república de 140 anos de idade,
140 anos. Você já falou isso Com aí. todas que o as macro vai olhar. E eu mazelas, te falo que é isso aí, você fala que não com é. todas as mazelas Cara, que a tem ser gente condizente tem, com o que você fala. com todas as mazelas que a gente tem, e pegar 10% dessa república que teve e falar, ó, mano, a culpa foi do PT. Olha o tanto de governo. Não, espera aí. que teve, Eu não velho. falei que a Olha culpa é o do tanto que o PT. governo Falei teve. que foi de todos. Ah, no PT Você tá omitindo o que eu falei. PT Eu é não onde falei. mais tem corrupção. O PT, no PT é o que mais foi onde eu promete e vejo, não onde eu vi faz, agora, é o onde eu PT tô, isso, aí. O PT é aquilo. Tem jeito de eu falar Que do isso, outro que eu não Albertinho? vivi? Você tem 50 anos, velho. Você tem 50 anos, mano. Cara, tá. Você tem 50 anos, 45. eu tenho 45. Isso. Velho. Quando você Eu tinha vi 15, 20 Sarney, anos. eu vi Collor, eu não consegui lutar, mas eu vi, Ué, velho. então, mas é isso. Eu Aí vi. agora eu posso lutar. Eu vi FHC. Agora eu posso Eu lutar. vi Collor, eu vi Dilma, eu vi Temer, eu vi tudo isso aí. Você podia velho. lutar? Eu vi tudo isso aí. Podia. A gente tá agora discutindo Ah, muito mais agora do a que gente pode. É isso que eu tô fazendo muito mais agora. que ué. discutiu, mas com tudo que a gente aprendeu. E fora isso, além da nossa experiência, da nossa vivência, Certo. o que a gente estudou, Sim. né? O que a gente aprendeu na escola, porque Tudo é pra válido. isso que serve história. Você estuda Exato. história pra entender o que aconteceu antes. Eu já falei, E inclusive, a falei gente- do Gaiofato, e o porquê você de tem, acontecer. Você tem um professor, você tem um professor de história Sim. na sua família, seu Tenho. irmão. Seu irmão. Que Mano, é a vida dele e eu sou eu, né? a gente tem que olhar. A gente Você tem que tem, olhar. você tem uma tia que é do partido, tem, por exemplo. Tem. É, ué, Eu entendeu? aprendo muito com ela. É, ué, muito tem com que ela. aprender. Aprendo muito com elas também, com as duas que eu tenho. Que são do PT, que são. Uma é da história, outra é Então, da literatura. Direto eu tô perguntando, trocando ideia, né? Conversando com os dois lados também. Todos os convidados que vêm aqui. Mano. Pode me. Ah, o cara vai me chamar de petista, que eu tô passando pano pra PT, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Não! Eu só tô falando que não que é dá. errado falar. Não dá pra colocar a culpa tudo no PT. Olha o tanto de tempo que a gente tem pra Não, trás. peraí, deixa eu te explicar. Se Só eu explicar isso, só em 30 isso. segundos, você fala se você entendeu sim ou não? Uhum. Eu não falei que a culpa é tudo do PT. Eu falei que eu só posso cobrar de quem tá no poder. Quem tá no poder é o PT. É deles que eu tenho que cobrar. E se mudar e for o Flávio Bolsonaro, se for o Zé Cu, se for o João Penca, é deles que eu tenho que cobrar. É deles. É deles. Só quem tem a caneta, só quem pode mudar é quem tá no poder. É mais difícil ainda. É eles. É mais difícil é ainda, porque eles. você olha Se toda a eu for estrutura. falar, não, mas aí o antigo eu não cobrei, eu não vou cobrar de ninguém. A estrutura que é formada no país. Eu não vou vamos então, olhar, nunca não vamos- poder cobrar não de vamos ninguém. olhar a estrutura. Sempre a nós vai justificar o estrutura que foi nosso erro com o formada. erro das outras pessoas. como- É sobre isso. Você tá a falando gente que pode como, justificar tipo assim, o ó, nosso erro com o erro das outras pessoas. É sobre isso. É sobre isso. Então nunca vai poder cobrar. Depende da situação. Nunca vai poder cobrar. Depende da situação. Tá bom. Do jeito que tá, tá bom. No caso do Brasil e da política, sim, porque tá tudo interligado, cara. Tá. Tá tudo Do jeito interligado, que tá, isso é tá bom. estrutural. Não tem que cobrar. Não dá, se você pegar a caneta na mão agora, Não tem que cobrar. Se você pegar a caneta na mão, você não consegue mudar tudo do jeito que tem que ser mudado. Eu posso tentar. Você não consegue mudar Eu tudo posso do jeito que tem tentar. que ser mudado. Não é? Eu posso é tentar, assim? principalmente quando É eu já assim? tive 80% de aprovação do povo. O povo tá com você, você tem força pra fazer o que você quer. Outra coisa é quando você não faz e perde. Perde, porque você não fez bosta nenhuma. Aí você perde o povo. Aí fica difícil fazer mesmo. Mas você perdeu o povo porque você não fez. Será Porque você já perdeu teve com o povo. Porque não Você fez? teve com o povo. Será que perdeu Isso, o povo porque exato. não fez? Porque Ou você será faz que pro perdeu povo, o povo porque o tem dinheiro povo, rolando o povo isso aí? não é bobo, não. Será que o perdeu povo o não é povo porque idiota, não fez? Ou será que o povo perdeu... não é idiota. O Não, povo vê o me que é feito responde a pra pergunta. ele. Perdeu Quando o povo. faz pro povo, o povo vê. Agora, quando você faz pro banco, talvez eles nem vejam. Nem vejam que fez pro banco. Mas ele vê quando faz pra ele. E não fez. Não fez tudo que podia. Fez muito pouco pelo povo. Podia ter feito muito mais. Muito mais. E eu nem tenho a caneta. Mas todo mundo sabe que podia ter sido feito muito mais. Claro. Muito podia, mais. E a minha indignação é porque não fez. Você pode falar o que você quiser. Não fez tudo que podia. Não fez nenhuma parte do que precisava. E tinha força pra isso sim. Tem até hoje. Tem até hoje. Então vamos fazer o... Vamos ajudar Só que tem gente vamos passando ajudar pano. o Banco Master Tem gente aí, ó. passando pano. Vamos ajudar a acabar Tem com o gente negócio achando do que STF. é legal. A gente acabou de Vamos conversar acabar. aqui. Você acha que eu sou O governo contra? tem força pra peitar? Você acha que eu não quero, Não, acho não? que você é a favor, mas eu tô te perguntando outra coisa. O governo tem força pra peitar? Beleza? Quem que vai Você quer julgar? mudar A o gente acabou de assunto? falar Você aqui, quer ó. mudar o assunto? Não, porque tá tudo ligado, Tá Robertinho. tudo ligado. Tá tudo ligado. Dá conta de acabar com o Banco Master? Não. Talvez não. Mas se começar a fazer coisas pro povo, uma hora vai ter força de novo. Mas primeiro tem que fazer ali, ó, a base, cuidar de quem precisa.
E eu quero que acabe com o Master mais do que tudo. Quero mais do que tudo. Um dos mais indignados que tem com isso, você sabe, eu nem falo aqui porque eu tenho medo de falar sobre essa merda. Medo de falar dessa porra aqui e os caras vinham colocar no cu igual já colocou no seu. Igual já colocou no seu lá no Supremo lá. Eu não tenho nem grana pra ir lá me defender. Entendeu? Não tem nem direito nem grana pra me defender lá dentro. Por isso que eu não fico batendo nesses caras. Agora, que tem que fazer a base, tem. Tem que cuidar primeiro do povo. E não cuida do jeito que devia. E aí você gosta desses caras? Cara, pode amar. Eu acho que os caras é omisso, que os caras não faz. É o que eu acho. Eu acho mesmo. Eu acho que o PT não faz tudo que pode pelo povo. Faz quase nada. Vive de poesias, sabe? Que perde o que poderia fazer. Ah, mas eles não fazem. Faz. Por isso que eles têm o voto. Mas eles poderiam fazer muito mais. É o que eu acho. Que eles estão fazendo muito pouco. Eu quero que faça muito mais. Eu quero que haja diretamente no dia desse cara, mano. É só sobre isso. Se pra galera aí que tá bom, acho que o PT fez tudo que podia, beleza, é o que você acha. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Não, eu também acho que dá pra fazer muito mais. Tanto é que eu brigo por uma revolução. Eu quero é uma revolução. Eu acho que a gente nem vive numa democracia. Né? Isso não é uma democracia. Eu acho a China muito mais democrática que o Brasil. Eu quero fazer uma revolução. Só que aí a hora que eu falo isso também, opa! Mas que tipo de revolução que você quer? Porque eu quero que mude a política, eu não quero que ninguém se foda nessa história cruelmente aí não, sabe? Ninguém tá se fudendo. Que tipo de revolução que você quer? Ninguém tá se fudendo. Eu quero mudar toda a estrutura. Quero mudar toda a estrutura. É isso que eu quero fazer, mudar toda a estrutura. Como que é essa revolução que muda tudo? Não pode, eu quero pôr o povo no poder. O povo no poder. Ótimo. Você tá brigando pelo povo aqui, ó. Você Claro acabou que de é, falar aqui, ó. Claro o povo tá se fudendo, o povo tá se fudendo. Então vamos pôr o povo no poder. Como? Vamos pôr o povo no poder. Como que é a revolução? Igual é na China. Aqui, ó, você falou que não fez nada, me mostra um governo que fez mais aí, ó. Me mostra um governo que fez mais. Comigo, não, tô de pagode não, ué. Pode mandar aí. Me mostra um governo que fez mais. Me mostra um que fez mais. É um péssimo governo. É um péssimo governo. Podia fazer muito mais. Podia fazer muito mais. Faz mas qual governo fez mais pelo povo? Pega seu patrocinador, levanta a bandeira que você quiser. Não tô ganhando grana não, ué. Só que é o seguinte, tô sendo realista, tô com o pé no chão. Tô com o pé... Não, isso aqui é tudo verdade. Isso aqui é tudo verdade. Pega qualquer um desses aqui... Qualquer um desses aqui, Bolsa Atleta, Reúne, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Desenrola Brasil. Vamos começar no primeiro e vamos até o último? Vamos começar no primeiro e vamos até o último? Pega qualquer um e vê se algum é fake news. Não. Vê se algum é mentira. Você quer fazer ou você quer ficar gritando aí? Vê quem fez e vê qual governo quer fazer ou quer ficar gritando? Vê qual governo fez. Vamos começar no primeiro, SAMU 192. Você acha que isso aqui funciona bem, que te atende quando você precisa estar 100%? UPA 24 horas? Não, é uma bosta. Vai lá, cai dentro da UPA lá. Vai lá, você já viu essa realidade. Mas vamos ver como é que era antes? Pega qualquer um. Mas vamos ver como é que era antes? Vamos ver como é que era antes? Só quero que faça o máximo, meu irmão. Não tá fazendo. Não tá fazendo. É isso que eu tô falando, Você vem querer tampar sol com peneira pra mim, velho. Não é peneira não, Robertinho. Vamos ver. Ah, não funciona. 192 não funciona. A UPA é uma bosta. Realmente, a UPA é uma bosta. A UPA é uma bosta, mas como é que era antes? Como é que era antes, Robertinho? Não tinha nem SUS, velho. Não tinha nem SUS, aí. Ah, tô sendo paia. Pelo amor de Deus, velho. Você tá querendo causar um conflito aqui comigo, que de verdade. Eu não tô te entendendo. Não tô querendo causar conflito. Se você pensasse isso de verdade, eu ia estar com você. Tá, você acha Só que eu não penso isso, você tá querendo fazer então? uma coisa aqui comigo que eu acho paia toda vez que você faz. Tá, você acha que eu não penso isso, então? Você sabe muito bem o que eu tô falando. Se você quiser continuar aí, beleza. Não. Pra mim, a realidade é essa. Você sabe muito bem o que tá acontecendo aqui. Eu não preciso de jogo. Não é jogo. Não é jogo. Não preciso jogar com você. Não tô fazendo jogo. Não preciso jogar com você. Não tô fazendo jogo. As cartas tá todo. Você que tá colocando as cartas na mesa aqui, ó. Você que tá colocando as cartas na mesa. Só isso, ó. Não vou fazer, mano. Não vou. Tá bom, tá bom. Tá bom. Você que tá colocando as cartas na mesa. Você tá colocando a sua opinião na mesa, eu tô colocando a minha. É isso. É uma questão de opinião. Eu já falei. Esse podcast aqui é nosso. É seu e meu. Você acredita nisso aqui, então o processo é bom. Robertinho, é bom. Eu acredito que tudo isso daqui podia melhorar muito. Muito. Eu acredito que todos esses programas aqui
poderiam ser muito melhores. Muito melhores. Eu acredito. Eu sei que se eu for lá na UPA ali, é isso que eu falo, é uma bosta. Eu sei que se eu ligar pro SAMU, vai demorar pra caralho pra vir aqui. Eu sei que se eu precisar de uma bolsa atleta, eu não vou conseguir. A não ser que eu faça um rolo lá pra conseguir. Eu sei que se eu precisar de uma lei Rouanet, também só se eu fizer um rolo pra pegar muita grana. Porque senão eu não vou conseguir pegar. A gente já teve cara aqui da lei Rouanet, que você convidou o artista lá de Uberlândia lá, que falou a dificuldade que é pra pegar. Eu sei que os programas não funcionam da forma que deveriam funcionar. Eu só tô falando que eu nunca vi outros governos fazerem isso aqui. Só isso, só. Só isso. Eu lembro do governo Fernando Henrique Cardoso, eu não via fazendo isso aqui. Eu lembro do governo Collor, eu não via fazendo isso aqui. Eu lembro do governo Temer, eu não via fazendo isso aqui. Pelo contrário, o que a gente tá vendo o governo de direita fazer é o que o Milei fez lá na Argentina. Você viu a nova reforma trabalhista que foi aprovada na Argentina? Claro. É pra aquilo lá que a gente vai lutar? Pergunta se eu concordo. Até porque, sério, você sabe... o Robertinho é o cara de direita? Não, fala sério, você sabe que não é sobre isso. E você faz... Não, desculpa, eu vou te falar um negócio aqui agora, que você faz essa cara de puto, só que eu me fodo muito mais que você. Eu me fodo muito mais do que você, porque eu sou o lambibota do PT, eu sou o propaganda do PT, eu sou o que passa pano pro PT. Porque eu devo estar ganhando dinheiro então, né? Eu devo estar ganhando dinheiro. Eu devo estar ganhando dinheiro. É porque é a merda que eu acredito hoje. Só isso, só. Tá, ué. Não, se você... É a merda que eu acredito hoje. Só isso, Se você acredita nisso, de novo. Só isso. De novo, se você acredita, aí beleza. Me prova o contrário. Me prova o contrário. Agora, uma coisa é quando eu acredito de verdade, pelo tanto que eu te conheço, que você não acha que isso aí tá bom, e a hora que eu vou falar aqui, você quer vir passar um pano. Eu acabei de falar pra você, tá? Eu acabei de falar pra você que todos estão uma merda. Aí não dá. Eu acabei de falar pra você. A hora que eu vou você. posicionar aqui e falar que o trem tá ruim, você veio querer fazer contraponto num trem que você sabe que você concorda comigo que tá ruim, você querer fazer contraponto pra alisar? Não, mano, aí não dá. É sobre isso. Se você realmente acredita que tá, aí beleza, é a sua opinião e eu tenho a minha. A gente nem discute sobre isso mais. Agora, você querer vir pagar a régua moral aqui comigo que você acha... Não, aí não dá também. Eu só preciso saber o seguinte, você entendeu o que eu não, falei? Te respeito, aí. Não, você entendeu o que eu... Você sabe, sempre respeitei. Que hora que eu faltei respeito disso aqui? Nunca teve. Que hora não, que eu respeito sua opinião. A gente tá falando de forma enérgica aqui, tá falando alto. Diferente pra mim é porque, de verdade, eu sempre... Pelo tanto que eu convivo com você, eu nunca achei de verdade que você achava que isso aqui tava bom. Bertinho, não acho. E aí eu vim falar que tava ruim, você falou, não, mas esse aqui é melhor, é o melhor Bertinho. que já teve. Então eu realmente não tô entendendo o que você tá querendo falar. Vamos colocar. Não tô entendendo o que você tá querendo falar. Não acho que tá bom, eu acho que precisa muito mais. Precisa muito mais. E já até te falei aqui o que eu acho que precisa. Tá. Precisa de uma revolução. Eu não acho que a gente consegue mudar, minha opinião, tá? Eu não acho, eu sou muito mais radical que você nesse ponto. Eu não acho que a gente consegue melhorar o Brasil pelas vias eleitorais. Eu não acho que a gente vive uma democracia no Brasil. Eu não acho. Isso pra mim não é uma democracia. Não são todos tendo os mesmos direitos. Não é. Não é um voto, um povo, não. É o dinheiro no poder. É o dinheiro no poder, é o capital no poder. É isso que eu acho. Mais uma vez, eu acho que a China é muito mais democrática, com todos os seus problemas, que também não é um lugar perfeito, é muito mais democrática que o Brasil. Eu concordo que tudo isso aqui tem que melhorar pra caralho. Pra caralho. A gente consegue ver uma experiência agora. Agora. Se ligar pro SAMU aí, vai demorar pra caralho pra chegar. Tinha que chegar muito mais rápido. E às vezes vai chegar e ainda tá faltando as coisas dentro da ambulância. Eu acho que a UPA 24 horas tem gente morrendo pra caralho porque tá sendo mal atendida. Eu quero entender o que tá sendo mal atendido. Né? Eu tenho que pagar plano de saúde. Você também paga plano de saúde, sua família, eu também pago plano de saúde pra minha. Porque eu não consigo viver de UPA hoje. Eu não consigo ficar na mão de UPA hoje, porque quem tá na mão da UPA tá se fudendo. Mas se você olhar antes... Não tinha. Antes não tinha. Era muito pior, velho. Era muito pior. Entendi, tá. E quem fez, não foi governo de direita. Eu não falei. Só isso. Que hora que eu falei Só de isso. governo de direita? Quem fez, não foi governo de direita. Não foi o Sarney que fez. Que hora que eu falei de governo de direita? Não foi o Sarney que fez.
A única Não coisa foi- que eu falei é que eu tenho que cobrar de quem tá lá, Não cara. foi o Sarney que fez, não foi o Collor que fez, não foi Beleza, o Temer eu concordo, que fez, você tá 100% não foi o certo. Bolsonaro que fez. Eu concordo, não você tá foi. 100% certo. Quem fez foi a merda do PT. Beleza, você tá 100% Foi certo. a merda do PT. Você tá 100% só isso, certo. só. Eu quero Só saber de quem isso. que eu tenho que cobrar Só agora. isso, podia fazer muito mais. Não, eu quero saber só uma coisa, de quem que eu tenho que cobrar agora? De quem que você tem que cobrar? É. Tá, De vamos quem que lá. eu tenho que cobrar? Sim, você tem que cobrar de quem tá no poder, mas a hora que você for fazer essa cobrança, você tem que fazer a análise histórica de tudo que aconteceu até aqui. Tá certo, beleza, vou fazer. E aí eu vou cobrar de quem? Do PT. Tá, você beleza. vai cobrar do presidente. É isso então? É Tá, do beleza. presidente. Quando eu for cobrar, primeiro eu vou Sim. fazer a análise histórica, Sim. vou fazer toda a análise histórica, vou Sim, virar pra ele e falar assim, sim. mano, tá uma merda, eu quero que essa porra muda. Sim, Você sim. precisa fazer muito mais. Mas é diferente você cobrar politizando, é diferente você cobrar, igual a gente tá falando aqui, que o povo tem que participar, Tem que mesmo. o povo tem que... É necessário o cara se organizar, é necessário o cara tanto militar. é que eu trabalho pra isso também, É ou não? necessário, é extremamente necessário. É o jeito certo de cobrar. É muito mais certo do que virar e falar assim, pô, governo PT, só ladrão, só uma merda, Não só falei porcaria. Só falei que sempre teve muito. Só porcaria, nunca fez nada pelo povo. Não falei também o que povo, não fez. O povo que se fode, o povo que Que se o povo se fode com no isso final aí, mesmo. né? Isso, é, E isso é uma pronto. verdade, no E final pronto. o povo se fode E pronto. mesmo. Então o que que é? Aí a hora que você faz dessa forma, Hum. o cara vira e fala assim, tá bom. Então o bom é o Milley. O Não, bom é o Milley. quem falou isso? O bom é o Ele cara... tá vendo que você o já bom- mudou o assunto O completamente, bom é né? o bom é o Zema. O bom é o... Já que a gente vai citar nome. O bom é o Zema. O bom é o Caiado. Cara, o você tá bom é o desviando assunto Tarcísio. totalmente. Esse que é o bom. É os caras da Você tá direita. desviando o assunto totalmente. Esse cara que são os bons. Esses caras que são o da direita. Que hora que isso saiu? Esses caras que fazem tudo pelo povo. Vamos voltar no É ponto isso. principal, Hum. que é o que eu tava falando? Mano, se for ele que estiver lá, é dele que eu tenho que cobrar. E se for no governo, eu tenho que cobrar dele também. Eu só quero saber de quem que eu tenho que cobrar, sem ter alguém pra vir defender esse cara que tá lá, que deveria estar fazendo e sendo cobrado. Se ele não quiser, pode pedir pra sair. Você é um cara que ele pode abrir mão a qualquer instante. Ou melhor, ele nem precisa pedir pra participar. Ele não precisa de pedir pra estar lá. Agora, se ele tiver, ele tem que aguentar a pressão, eu tenho que cobrar dele. É só sobre isso. Eu quero saber de quem que eu cobro, então. Ou se não, talvez eu não possa cobrar do jeito que eu quero. Eu tenho que fazer um contexto histórico, entender toda a história de centenas de anos para ir lá e cobrar dele. Falar assim, ó, eu sei que em 1500 as caravelas chegaram aqui, depois teve um império, depois, enfim, mas agora eu quero que mude. Né? Talvez seja o jeito certo de cobrar. Eu acho que a grande maioria do povo não sabe que tem que ser assim. Ela só tem que se indignar e falar assim, mano, ó, tá errado. Eu tô sentindo que não tá bom pra mim. Não é sobre o que tá feito, é sobre o que você sente, é sobre o que você vive. Pra mim é só isso. E eu só quero ir lá e poder cobrar do cara que tá lá representando todo mundo, sem ninguém virar pra mim e falar assim, ó, não, mas você não pode cobrar dele desse jeito. Eu posso cobrar do jeito que eu quiser. Desde que esteja dentro das normas legais aqui e que esteja dentro do meu direito de exigir, eu tenho que exigir. E eu tenho que mobilizar o máximo de gente que também estiver indignado. E que não estiver vivendo bem. Que não estiver comendo bem, que não tem escola, que não tem saúde, que não tem segurança. Porque eu acho que a grande maioria não tem. De verdade, eu juro que eu acho que a grande maioria não tem. E aí, como que é a forma correta de cobrar? Tá, valeu, obrigado por me ensinar. Eu posso continuar cobrando, então, do PT, que é quem tá no poder. E a hora que trocar, por favor, vamos cobrar do outro também. Se trocar, se não trocar, beleza, vamos continuar cobrando deles. Pra mim é só isso. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu falei aqui mais cedo, antes da gente começar. Eu falei aqui mais cedo. Eu não gosto desse episódio que a gente fica tretando. Não gosto. Não gosto. Eu vou parar de fazer almoço. Não quero. Não quero fazer isso mais. Pra mim deu. Pra mim deu. Não quero Beleza, fazer almoço beleza. mais. Não faremos mais. Não vale a pena. Não vale a pena essa treta aqui, ó. Não vale a pena essa treta. Não vale. Ah, mas o povo gosta. Ah, mas é bacana, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Cara, eu vou te falar. Nada vale a pena, sabe? Eu tô conversando de boa com você, né? Tô na moral. Ah, a gente esquentou. Eu falei alto. Você falou alto também. Pra Sim. mim tá tudo certo. Pra mim também tá tudo Pra mim certo. também tá tudo certo. Só que eu não tô puto. Eu não tô puto, entendeu? Ah, mas nem eu. E se um ficou puto, meu irmão,
parou. Não, mas se tiver puto que eu sei, Parou. eu tô de boa. Parou. Tanto é que pra mim até continua, eu adoro fazer o almoço. Sempre falei que o que eu mais gosto de fazer é o almoço. Até porque é onde a gente tem mais liberdade pra falar o que a gente pensa, o que a gente quer. Quando tem um convidado, não. Eu prefiro respeitar o convidado de forma geral. Né? Respeito, eu não tenho a liberdade com eles que eu tenho com você. E é por isso que eu acho legal o almoço. Porque é que eu, de verdade, eu acredito que eu posso falar o que eu quero. Né? Que é uma pessoa que eu sei que me entende, que me respeita. Por isso que eu gosto disso aqui. Pode ser presepado que for, do tom que for, da forma que for. Mas se pra você é pesado, de novo, cara, tranquilo, né? Não é pra mim. Eu prefiro, cara. Prefiro. Não, beleza. Não, Isso aqui vai caminhar pra um lugar que não deve caminhar, cara. não da minha deve parte. caminhar. Tá. Eu acho que na nossa casa, né? Depois a minha esposa, você tem que parar de ficar brigando com o Albertinho. Não, mas Eu tenho a cobrança vem. eu tenho ué. certeza que vem da Bianca também. Eu sei que sua Todo mãe dia. acompanha. Eu sei que seu irmão acompanha. Sabe? Todo mundo, é. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Acho que a gente faz o episódio, né? E faz de boa, faz na moral, conversa com os outros. Não é um apurrinhando o outro, não é um cobrando o outro. Né? Eu acho que, sim, a gente pensa diferente. Eu respeitar a forma que você pensa, respeitar a forma que você pensa. Qualquer hora que quiser trocar ideia, eu troco. Né? Mas eu acho que a gente tem que sentar disposto a ouvir, disposto a ficar quente a conversa, disposto a esfriar a conversa e disposto a acabar a conversa, tá tudo certo. Não, mas é isso pra mim. Acabou a conversa, tá tudo certo, sabe? É isso. Pra mim é isso. É o que acontece nessa mesa aqui, pra mim fica na mesa. Não tem um olhando puto com o outro, porque é sacanagem. Não, quando vem aqui fala jamais. Não sei se já aconteceu, não, porque eu me lembro também. Tanto é que a gente volta aqui, sei lá, 4 anos depois de fazer isso todos os dias praticamente. Vamos lá. O Vinícius Pousa Batista mandou R$ 54,90. Saudade de vocês. Vamos organizar outra expedição. Vou de novo. Quero aproveitar e sugerir um papo sobre Umbanda e religiões afro com Jorge Scritori ou Alexandre Comino. Será enriquecedor. O Vinícius que foi pra viagem com a gente pra China. O Vinição é gente boa, hein? É. Quem que é esse cara que falou? É a galera da Umbanda e religiões afro. Então, ele tem uns contatos? Manda lá, Vinição. Você manda aqui, a gente tenta Você organizar. tem o nosso contato, Vinícius. Manda pra mensagem pro nós organizar, Robertinho aí. Fala o nome da galera aí pra ele aí. Ele anota e a gente providencia isso daí. Vinícius. Da Umbanda? Acho que não veio ninguém aqui direto, veio? Não. Tem muito tempo que a gente não tá trazendo religião. É assim, né? Mas não. O pessoal perguntou de novo aí do Padre Fábio, cadê ele? Até acho que o Padre Fábio tinha que voltar, viu, cara? Tá precisando, né? Religião. Calma. Religião é bom. Nem eu é gosto. que religião é bom, assim, mas o Padre Fábio, ele acalenta os corações, aqui. Fazia uma diferença aqui. Acho que é importante. O Deb Seb Jr., 6 meses de membro. Chamem o professor Pedro Reno. Quiser anotar aí também, Pedro Reno. Tem muita gente chamando o Pedro Ivo. Esses dias o Pedro Ivo passou aqui por Araguari, foi pra São Paulo, me ligou. Ô, Rodrigão, tô passando aí na sua cidade. Falei, então vem cá, então. Só que ele já tava 150 quilômetros na frente já. E aí não deu pra ir passar. A hora que ele voltou foi quando a gente foi pra China e aí a gente acabou não se encontrando. Mas eu quero que o Pedro Ivo venha aqui. A gente precisa muito trocar ideia. É isso. O Gordinho Santista, que é membro do canal, mandou aqui também: pare de destilar seu ódio pelo PT. Já deu. Tá. Valeu. Só não me perguntar que eu não falo. Se perguntar, eu falo. José Figueira. Rodrigão,
Sou socialista. Se existe miséria e fome, não está bom. Mesmo que não houvesse a direita, ainda iríamos querer revolução. Robertinho não erra em criticar o PT. Se ele apoia a direita, aí já é outros 500. Cara, é verdade, mano. Assim, eu sou muito desestimulado já de político, sabe? Não tem direita e esquerda pra mim. Até porque me parece cada dia mais que é o que o Billy falou, é tudo interligado, sabe? É muito próximo um do outro ali. E o cenário, lógico, tem os que são de verdade, tem gente que quer fazer, mas tem um jogo muito complexo ali, sabe? De interesses e de valores que, cara, eu falo aqui é só de ignorância minha mesmo, porque não devia falar nada não, devia ficar calado. Cara, Devia ficar calado que eu ganho muito mais. Assim, o PT, cara, é complicado, sabe? Você falar do PT hoje, porque principalmente aqui na nossa região, que é uma cidade mais de direita, mais bolsonarista, né? O Bolsonaro teve 70%, acho que quase 80% dos votos aqui na cidade. A hora que você fala de PT, é igual eu falei pro Albertinho. Eu falando isso aqui, eu me ferro muito mais, cara. Eu me ferro com a galera da direita, me ferro com a galera da esquerda, os mais radicais, porque, pô, Rodrigão tá passando pano pro PT. Pô, Rodrigão tá lambendo botas pro PT. Não, velho, eu só tô tentando ser um pouco racional. Só isso, só. Só isso. Pode ser que eu tô errando na minha racionalidade? Pode. Eu só tô tentando ser um pouco racional. Eu só tô tentando fazer as perguntas certas. Só isso, ó. E pode ser que eu esteja errando, né? E eu sei o quanto fazer essas perguntas aqui é motivo de retaliação, velho. Eu sei o quanto... Rapaz, vocês não têm noção, bicho. Vocês não têm noção. Ó, a gente trouxe o Guilherme Boulos aqui, mano. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Aqui na cidade, assim, velho. Gente que é amigo aí há 30 anos, mandando mensagem grilado com você, sabe? Tipo, você não serve pra andar mais comigo, você não serve pra ir na minha casa mais, né? Eu mesmo, cara, com esse posicionamento aqui, ó, eu deixei de ir num punhado de casa que eu ia, velho. Um tanto de gente que me chamava pra participar das coisas não me chama mais, porque não concorda comigo. E aqui em Araguari, no nosso centro, no nosso meio que a gente vive, o negócio é tão sério, tipo assim, mano, que só o fato de você ir pra China, não tô nem falando de PT, tô falando nada. Você foi pra China. Você já se fudeu, velho. Você já se fudeu. Sabe, já tem uma galera que tá indignada com você, sabe, que acha que você é traidor, que você é comunista, que você não sei o quê, que você não sei o quê. Várias coisas. A não ser que você fala que foi pra China pra fazer negócio. Não. Fui na China pra visitar uma empresa lá, vou fazer uma importação, tudo. Aí tá tudo bem. Mas se você for pra China, pra turismo, você tá louco. Tinha que ter ido era pros Estados Unidos, tinha que ter ido era pra Europa. Você vai pra China pra fazer turismo? Não, imagina que os Beck você vai de novo. Não mas velho. Eu sei como é que é. Vai de novo. Eu sei como é que é. É foda, velho. É foda. Teve um A vereador... galera não entende não, mas é foda mesmo. A galera... Teve um vereador do PT que chamou a gente aí pra receber uma homenagem, né, na prefeitura de outra cidade, não é de Araguari. Meu irmão, eu tava conversando com os meninos, quer homenagear eu, Robertinho e o Pedro. Eu acabei de perder minha homenagem. Não, ainda bem. Eu não queria ser homenageado, sabe? Eu não queria ser homenageado. Porque eu sei o que isso pode causar. E a galera cobra. Eu sei o que vai ser a consequência disso aí, cara. Eu tô ligado, cara. Eu tô ligado o tanto que eu tô perdendo. Mas, cara, eu não tô perdendo de hoje, não. Tô perdendo de um ano atrás. Cada vez que você vai se posicionar, você perde. Dependendo das escolhas que você faz.
Só que eu tô fazendo escolha de acordo com o que eu acredito, velho. É só isso, eu tô fazendo escolha de acordo com o que eu acredito. Eu posso estar enganado? Eu posso estar enganado pra caralho, pra caralho. Eu posso me decepcionar? Não duvido, já me decepcionei várias vezes na vida. Isso acontece comigo frequentemente. Eu posso me decepcionar. Eu tenho medo de às vezes levantar a bola pra um cara que o cara, depois que eu levantar a bola pro cara, o cara vai me usar de escadinha e vai me fuder e eu vou ser cobrado depois. Eu tenho esse medo pra caralho. Tem muito, muito. Eu penso isso todo dia, sabe? A responsabilidade que a gente tem por conta de ter esse microfone, né? As pessoas que a gente traz aqui, o trampo que a gente faz com essas pessoas, o questionamento que a gente faz com essas pessoas. E isso é tão sério que o Três Irmãos tá tendo uma procura, assim, velho. É absurdo, assim, sabe? Político dos dois lados estão querendo vir aqui, cara, o tempo todo, sabe? É ministro que quer vir, é secretário que quer vir, é deputado que quer vir. O tempo todo. Que eles vêm, faz a participação, os caras crescem pra caralho, dá corte bom pra caralho. Os caras armam um debate aqui, o debate dá muito bom pra eles, né? Então, assim, os caras estão querendo vir o tempo todo. Eu tenho medo, velho. Eu tenho medo da manhã esse cara, sei lá. O cara nunca foi político, virou político e se envolveu num escândalo de corrupção e eu vou ser cobrado por isso. Eu tenho medo pra caralho que isso aconteça. Mas precisa fazer alguma coisa, sabe? Precisa fazer alguma coisa, né? E pra que isso não aconteça, obrigado. É por isso que a gente fala o tempo todo assim, gente, tem que participar. Tem que participar. Tem que participar. Por quê? Se der merda lá na frente, não vai cair no colo de um só. Todo mundo tava junto, todo mundo escolheu junto, todo mundo participou junto, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Não vai ter uma pessoa que vai ser eleita salvadora da pátria e também não vai ter uma pessoa crucificada. Porque sempre esses caras é crucificado depois. E a gente sabe disso aí, velho. É foda, é foda. Eu entendo, cara, eu entendo. É assim, ó, a galera às vezes não vai entender, mas o que é foda aqui é que as escolhas que a gente fez desde o início, e algumas nem foram nossas, foram coisas que realmente aconteceram, a gente sempre optou primeiro para fazer o que a gente acredita, sem ter amarra com ninguém, sem ter jogo com ninguém, trazer o que a gente acredita de verdade. E por isso a gente sempre perdeu um monte de oportunidade, igual o Cabreiro falou, a minha primeira escolha 1 ano atrás, eu me ferrei com ela. E a gente continua se ferrando todo dia, porque na hora, cara, a gente trampa aqui, o nosso sonho, o meio do Cabreiro, era viver do podcast, não tem como. Porque as escolhas que a gente faz aqui de trazer voz pra todo mundo, de não ter de não ter partido, enfim, isso aí não traz nenhum tipo de benefício, porque todo mundo tem uma amarra com alguém ali em cima. E aí, se você não vai fazer a cartilha dos caras, nenhum deles vem pra te apoiar financeiramente. Então, assim, a gente vive do que a gente consegue produzir 100%. Ninguém vem aqui pra falar, cara, vocês estão ganhando grana. A gente busca um patrocinador, o cara fala assim, vocês falam de política? Fala, o que é? Ah, não, olhei aqui, é verdade, vocês falam de política, né, de forma geral. Não dá, porque a gente não tem um alinhamento ideológico com a pessoa, não tem alinhamento ideológico com o outro. Então ninguém quer, porque eles querem, primeiro, pregar uma cartilha que você siga e que você seja uma manobra para eles. Como a gente não se sujeita a ser uma manobra para ninguém, ninguém também quer pôr dinheiro, porque se você pôr dinheiro quer que você seja o vassalo, e a gente não se sujeita a isso. Então é só ferro. E por outro lado vem a responsabilidade gigante, igual o Cabreira falou, pô. Você vai lá, de alguma forma, dar um estímulo para um cara, e se lá na frente esse cara não cumpriu o que a gente acreditou que aconteceu, a gente se sente... E nem é culpa nossa, mano, né? Mas é como se a gente fosse o pai desse menino, né? Quem é o pai do menino? Vai meio que ser a gente. Isso é pesado mesmo. E assim, cara, acho que a gente sempre se preocupou muito com o compromisso que a gente tem com a audiência, né? Então, assim, a gente sempre falou o que aconteceu nos bastidores,
sempre falou, sempre foi transparente com a galera do chat, com a audiência, né? E, mano, lá atrás a gente falava o que rolava, ó, quando vem cara da esquerda aqui, o cara pede pra editar, o cara não quer que faz ao vivo, o cara não quer que faz isso, faz aquilo. E era isso que acontecia mesmo, nas experiências que a gente tinha, né? Até hoje a gente compartilha tudo que rola com vocês, fala de bastidor de debate, fala de bastidor de agenda, né? A gente quer envolver todos vocês no projeto, assim, sabe? Infelizmente não dá pra falar tudo que acontece, mas assim... Mas de alguma forma a gente ainda acaba falando, né? Todas as vezes que a gente tomou escolhas aqui, velho, foi escolha pra, tipo... Que se escolhesse o outro lado, você ia estar muito bem. Ó, vou pro outro lado. Não, então você tava bonito na fita. Bonito na fita. Mas, não, vou escolher outro lado. Você vai pro outro lado? Então vai ser difícil, hein? Então vai ser difícil, hein? Você vai pra esse lado mesmo? Vai ser difícil. Não, vou. E assim, foram diversas vezes que a gente teve que escolher entre isso, sabe? Até, mais uma vez, falando da nossa cidade mesmo aqui, cara. Eu já tive vários inscritos do canal aqui da cidade que falaram, e aí? Vai continuar trazendo esse cara aí? Vai trazer mesmo? Se você trouxer, vai dar ruim pra você. Não, vai dar ruim? Então agora que eu vou trazer, né? Gravava no estúdio, o cara bilionário lá, vai continuar. Esse cara você não pode trazer, não. Não? Então eu vou trazer. Vai? Então você vai se fuder. Tá bom, então. Tá bom. Porque o compromisso nosso nunca foi com esse cara. O compromisso... Eu nunca sentei pra trocar essa ideia com o Robertinho, assim, sabe? Eu sei que o Robertinho tem alguns objetivos de vida, né? Eu sei que o Robertinho tem um compromisso. Eu acho o Robertinho, na minha opinião, é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida. O cara é assim, velho. É um cara que honra a palavra dele, é um cara que honra o compromisso dele, é um cara que honra a vida dele. Ele honra a vida dele. Com a esposa, com os pais, com os filhos, com os amigos, com os sócios. Então, assim, é um cara muito, muito comprometido com a verdade. Muito. Com o irmão dele. E por isso, por saber que o Robertinho é assim, às vezes eu acabo jogando ele nessas frias, assim, sabe? Porque... se ele não soubesse, ele poderia escolher outro caminho, né? Mas aí eu vou e conto o que tá acontecendo e falo, vou por esse caminho. Aí ele é honesto demais com as coisas, né? Ele fala, não, o outro é sujeira mesmo, então vamos por esse. Mas sempre que ele escolhe ir pelo caminho que eu tô indo também, ele tá se fudendo junto. Mano, isso aí é aquela história. Eu já falei isso outras vezes, isso é uma máxima que eu carrego pra mim. Não me interessa se eu tô perdido ou não. Eu tô preocupado se eu tô sozinho ou não. Por isso que eu sempre vou com você, que eu posso estar perdido, mas eu não tô sozinho, né? Mas a minha é sobre isso. Eu posso estar perdidinho, mas tô sozinho não. O cabeleiro tá aqui, vambora. Foda esse trem. Gordinho Santista mandou aqui. Cobra o Nicolas e o Cleitinho também, Robertinho. O Nicolas eu já falei várias vezes dele aqui. Eu já até falei assim... Quando a gente começou aqui, a gente é o maior podcast de Minas já há muito tempo. Aqui, hein? Há muito tempo que a gente é o maior podcast de Minas. Ele é o deputado mais votado de Minas. Tinha um elo, assim, quase que invisível, uma responsabilidade moral pelo tamanho dos dois, da gente se encontrar em algum instante. A gente pediu esse cara, chamou esse cara aqui diversas vezes. E eu já falei aqui outras vezes e repito, nem precisa vir mais. Nem precisa vir mais. A gente já lutou demais por ele, já chamou, fez questão. Se pra ele já não é importante, tá, beleza. Pra gente ele também não é mais.
Sabe, de verdade. É o que eu falei assim. Você lembra quando eu falei do debate do Jones com a Mamãe Falei? Porra, no ano passado era a coisa que eu mais quis. Eu acho que era o momento, era importante. Era a coisa que eu mais quis no ano passado, foi esse debate. Pra mim não é importante mais. Eu acho que tem coisa maior e mais importante do que isso. Isso pra mim serve também pro Nicolas hoje. Sabe, se a gente não é do tamanho que ele precisa, se a gente não é importante pra ele, cara, beleza, ele é o maior que a gente tem em Minas. Mas pra mim, ele não é o cara mais importante mais. Eu acho que tem construções, coisas que eu consigo fazer que são maiores do que ele. Ou seja, se ele quiser vir, beleza, pode vir. Ele é o mais importante pra mim, não é mais. Isso falando sobre o Nicolas. Sobre o Cleitinho a gente falou muito pouco, realmente. É um deputado, é um senador que eu praticamente não acompanho. Vejo ele sempre com a camisa de time ali, sei que ele é muito midiático. E se tiver que cobrar é que realmente, como a gente não acompanha, por exemplo, quando a gente vai falar de deputados, são mais de 500. Quando a gente vai falar de Senado, lá, 80 pessoas, teoricamente. Mano, você não vai falar o nome de cada um. Mas é de verdade. Quando a gente vira aqui e cobra, eu e o Cabeleiro, a gente já falou várias vezes da responsabilidade do legislativo. Que muitas das vezes, até porque quem faz as leis, quem aprova, quem cobra, são eles. E são omissos? Cara, são pra caramba. E aí é geral, tá? É geral. Porque ele é um teatro das tesouras, onde todo mundo xinga um com o outro e na maioria das vezes vai almoçar junto. E é por isso que eu falei, cara, tá, eu falo do PT, de novo, porque é o partido mais importante que a gente tem no país hoje. Acho não, eu tenho certeza que o PT é o partido mais importante que tem aqui hoje. Prova é a importância dela dentro do cenário político. Mesmo quando eles não ganham, eles têm muita força, muita atuação. Ah, mas você bate mais no PT? Bato porque é o maior. Mas pra mim, partido político, cara, partido... Eu não sei nem te falar um que é bom de verdade. Ah, me fala um que é bom então. Cara, desculpa, é um cesto da mesma fruta pra mim. Ó, o Thiago CS1 mandou aqui. Talvez convidados especializados em gestão pública qualifique mais o debate entre vocês dois. Com certeza, até porque eu não sei bosta nenhuma, só conversa fiada aqui. Já falei, não me sigam. Sigam os convidados que a gente traz, eu não sou referência pra nada. Não, eu concordo 100%, assim, a gente rala o dia inteiro, velho. Eu já falei aqui várias vezes também, a gente não tem tempo de ficar lendo livro, de ficar estudando, né? De fazer uma faculdade. A gente rala o dia inteiro, bicho. Acordou cedo, tava ralando, vem pra cá ralando, sai daqui, vai ralar também. Mano, não dá tempo. Então, onde que é o meu momento de aprender alguma coisa? É sentado aqui na mesa com vocês. É aqui. É aqui que eu consigo absorver alguma coisa. Ah, você consegue pegar tudo? Que é o que a galera pergunta também, né? Você consegue pegar tudo? Quem dera, velho. Quem dera. Eu consigo assim, pegar... sempre você pega um pouquinho. Sempre pega um pouco, mas tudo. Um pouquinho você pega. Mas tudo não dá. Você pega 100%? Não. E muda. Às vezes você pegou um pouquinho. Eu pego 10%. Às vezes você pega um pouquinho aqui, você tava usando. Não, isso aqui é interessante. Você usa isso aí como base de raciocínio, né? De pensamento. Aí daqui uns dias muda. Você fala, nossa, eu tava usando essa linha de raciocínio, essa base aqui tava interessante. Mudou. Quer dizer, fica lá guardado, mas não é o seu ponto máximo hoje de reflexão. Não é esse mais. Mas eu concordo, tá? Tipo assim, realmente. Se trouxer a gente entendido, é melhor. Ó, não ia ler isso aqui não, mas eu vou ler porque o Robertinho acho que vai achar bom. É superchat? Se cruzar Rubão com o Monark, nasce um Robertinho. Bom, é por isso que eu não saio daqui, tá vendo, mano? Ele gosta do Rubão e do Monark, né? Não, eu sou. Quem me dera eu fosse igual esses caras são, assim, careca, famoso. Eu não sou nenhum nem outro. Eu fiquei rindo dos comentários lá do episódio do Ganhou Fato com o Vladimir, né? O povo falando que ele era o Andy Léo da Rússia. Mano, assim, tem comentário filha da puta pra caralho. Mas vale a pena ler, porque tem uns que são bons demais. Léo da Rússia tem uns que é bom demais. Os caras conseguem pegar um detalhe, uma característica e põe e você fala assim, caralho, velho, olha lá. Depois o povo pega no pé aí, ó. Saudade do Andy Léo, velho. O povo, não chama o Andy Léo, mas... O Andy Léo, eu gosto do Andy Léo, velho. Eu gosto do Andy Léo também.
Vocês têm que entender isso, que tem gente que a gente gosta, velho. E o cara, ele não quer o mal de ninguém, na verdade, você entende? Tipo assim, ele Claro. pode falar errado e tal, mas quando você vai conversar com o cara, quando você conhece a essência dele aí no bastidor, ele é um cara que ele queria ajudar. Já chorou aqui, né? Não, e você percebe que a intenção dele é um bem, ele só quer um bem, tipo assim, ele não consegue fazer isso da forma que todo mundo quer, mas ele é do bem, ele queria assim, nossa, eu queria ajudar todo mundo. O Thiago ACS1 mandou R$20. Situação complicada do Rodrigão. Alguns petistas ficam bravos porque diz que passa pano pra web comunista. Alguns comunistas ficam bravos porque diz que passa pano pro PT. Sem falar dos direitistas que sentem falta do antigo Rodrigão. Pior, né? Opa, pra caralho. Pra caralho. Pelo menos, mesmo, mas eu assim, vou né? falar uma Muito coisa, mesmo. Cabeleira, você tá quase que unânime, né? Não consegue agradar ninguém. Rapaz, eu não te contei, mas é igual meu irmão. eu não também. te contei. Um me bate Não, você vai lá, você leva os caras, você é desse jeito, você finge que você não é, e você é, eu sei que você só faz isso, tal, me bate pra caralho. Aí o outro tava assim, sua Bertinha é vagabundo, burro, idiota, me bate pra caralho. Você não agrada ninguém. Rapaz, esses dias, eu não te contei, mas um comuna e amigo nosso me ligou. Tá petista pra caralho, velho. Falei, tá doido da cabeça? Não, tá, entendeu? Tava conversando até com o Breno essa semana, falando, pô, Breno. Foi o mano, Breno que falou isso. Porra, você tá petista não, pra O caralho. Breno é o mais petista de todos. Eu tava trocando ideia com o Breno. Falei, Breno do céu, como é que você aguenta isso? Ele falou, mano, porque pressão em cima do Breno é grande, né? O Breno é um cara muito grande. A então eu pressão imagino em cima do Breno é muito foda. É muito foda. O Breno... Porque, assim, ó, é diferente, Albertinho, você ser um cara que é criticado, né? Que tem umas pessoas que falam mal de você e falam bem, vai lá na rede social. Mas na maioria das vezes esse cara vai te ver na rua e vai querer trocar ideia com você, vai pedir pra tirar uma foto, vai te tratar bem, né? Vai falar que acompanha você, que gosta de você. O caso do Brenner tem gente que odeia ele. É diferente. Cara que se chegar perto dele ali, pode agredir ele, pode não falar com ele, né? Várias coisas, assim. Porque as pessoas realmente odeiam o Breno. Você falou do Breno mais cedo. O Breno, ele não é... Como é que fala assim? O Breno, ele não consegue passar desapercebido nos lugares, né? O Breno, ele foi a pessoa... Você falou assim, não é fácil armar debate pro Breno. E não é. O Breno... Ele é quase que aquele me ame ou me odeie. Exato. Sabe? Quem gosta do Breno gosta dele mesmo e tal. O Breno é foda. Quem não gosta do Breno, o Breno é no ponto de desejar a morte, realmente. Sim. Eu odeio o Breno. Esse cara não pode existir. Sim. Sabe? Ele desperta o máximo em todos os espectros. Sabe? Tanto da paixão, que quem gosta dele gosta verdadeiramente. E quem não gosta... odeia ferrenhamente. Ele não tem meio termo ali. Mas eu vou te falar uma parada, assim. Até hoje, eu não vi uma pessoa que não gosta do Breno que daria conta de debater com ele frente a frente. Nos argumentos. Entende? O Breno, mais do que argumento, ele tem uma capacidade de expor o que ele pensa de uma forma tão elaborada, tão madura, sabe? Fato é, quando ele conta as histórias pra gente, mano, é diferenciado o que ele faz. Tipo assim, ó, um cara comentou aí, o Breno é o pró-terrorista. Pode pegar qualquer cara desse, assim, que fala que ele é pró-terrorista, que ele isso, que ele aquilo. Se você sentar com o Breno, você não tem argumento pra debater com ele. Não tem. Você não consegue. Você não consegue. E é assim, ó, não é o Breno isso. prepara pro debate, não. O Breno sentar aqui agora e falar assim, prazer, como que é seu nome? Rodrigo, você quer conversar o que comigo? Eu quero conversar de videogame. Tá? Só hipótese, não tem nada a ver, que é uma coisa que você entende muito. Ele conversa de videogame com você, ele tem conhecimento e embasamentos que, cara, são indiscutíveis na maioria das vezes. Sabe, ele sabe o ponto de expor a situação. Eu percebi isso, Robertinho, nesse último debate que ia marcar e não marcou. E aí eu conversando com a assessora do cara lá do Exército, e eu falei pra ela, tentando convencer ela, né? Falando, mano, essa rixa só vai acontecer Só vai acabar. Só vai acabar o dia que o Breno sentar com esse cara e eles debater.
Né? E a ideia, na hora que eu tava falando, tava até falando do André Light. Ó, Aham. essa treta só vai acabar o dia que sentar o André e o Breno pra debater. Ela virou e falou assim, Rodrigo, esse debate aconteceu já. Internamente esse debate aconteceu. Várias vezes, não foi uma nem duas, não. Você não viu publicamente, mas internamente esse debate já aconteceu. Ah, mas vamos fazer tal... Rodrigo, sabe o que a gente não faz? Por um motivo só. A hora que ela falou isso, o motivo, eu entendi um pouco, mas também entendi que os argumentos do Breno foram superiores no debate. Uhum. Porque ela falou assim, esse debate só não acontece porque no final do dia, se o nazismo voltar, o Breno vai estar na mesma fila que nós. Entende? Tipo assim, Eu não tô vou ligado- ficar eu tô ligado fomentando nessa, eu isso tô ligado daí. nessa. Não vou ficar fomentando isso daí porque tá fomentando um ódio ao nosso povo, né? E se esse ódio aumenta, no final do dia, tá eu e o Breno lá. Eles não vai perguntar quem era e quem não era, não. A gente vai se fuder igual. Eu entendi o que ela quis falar. Concordo? Não. Concordo com o Breno. Mas a hora que ela usa esse argumento, na minha opinião, ela também tá concordando com o Breno. Na minha opinião, ela também tá falando assim, não, o Breno tem razão. Mas a gente não vai por conta disso aqui e isso aqui. Entende? Eu entendo. O Breno briga. Uhum. O Breno briga porque na ideia do Breno, se algo não for feito, vai aumentar cada vez mais os ódios aos judeus Antissemitismo. e Vai o aumentar. antissemitismo. Vai aumentar. Né? Se algo não for feito em relação a Israel, vai aumentar cada vez mais o antissemitismo. É essa que é a luta do Breno. É o que né? ele É o que prega defende. aqui pra gente. É o que defende, é o que tá no livro dele, é o que tá toda vez que a gente conversa, é isso que ele fala. Né? Essa mulher, a preocupação dela também é no aumento do antissemitismo. Ela não quer que o antissemitismo aumente. Então, assim, os dois têm a mesma preocupação. Os dois têm a mesma Mas preocupação. com argumentos distantes. Com argumentos totalmente contrários. Totalmente contrários. E nessa desculpa dela, eu entendi que, tipo assim, mano, eu concordo com o Breno, mas eu não vou debater, não, porque se eu Você debater, nem, só vai aumentar o antissemitismo. eu ia te Entendeu? falar, você nem pode. Entendeu? O esse Breno é um pode. lugar, O Breno pode ter razão em tudo que ele fala. Mas se eu debater com ele, vai aumentar o antissemitismo. E aí, no final do dia, Exato. tanto eu quanto ele estamos Exato. fodidos. Né? Então, né? Vai insistir, É porque não? se ganhar, eles perderam, se perder, perdeu. É meio isso, sabe? Se eu É. ganhar, eu perdi, porque plantou um ódio aqui, mostrou uma sementinha, né? É isso que eles falam. Mas ao mesmo tempo também é triste, assim. Triste no sentido que eu até falei pra ela também, falei, cara, o dia que teve o debate do Breno com o Rabino, Uhum. a hora que acabou, eu vi um Breno, assim, que eu nunca tinha visto ali, trocando ideia com o Rabino. Né? É como se, tipo, você viveu longe da sua família a vida inteira. Uhum. A vida inteira, por que você viveu longe da sua família a vida inteira? Por discordância, por raiva, por não sei o quê, não sei o quê. E hoje você encontrou uma pessoa da sua família. Vocês lavaram a roupa suja, mas depois que lavou a roupa suja, pô, velho, vamos ficar trocando ideia aqui, porque eu tenho uma saudade daquele pão que a avó Isso. fazia. Eu tenho uma saudade daquela roupa, eu tenho uma saudade de trocar aquela ideia. E foi isso que aconteceu depois. Eu me lembro desse dia, cara. E é de verdade, assim, o Breno, ele é muito forte. Ele é muito posicionado. E aí eu vi esse Breno que você viu lá. E dentro do que você falou agorinha, o Breno também vive um pouco da realidade de o quanto algumas escolhas são caras. Sabe? O Breno, ele paga um preço das escolhas que ele tem. E é caro, porque eu vi ele falando do pão, mano. Tipo assim, aquilo lá foi incrível mesmo. Fala assim, cara, isso é bom demais. Onde compra esse pão? É lá na padaria dos judeus. E o Breno não é bem visto. Ele não pode ir. Entendeu? É uma escolha cara a dele. É caro.
sabe? E ele paga um preço caro por isso, pela posição, pelas escolhas que ele tem, né? Mas enfim, ele é de verdade, é o que ele acredita, entendeu? E aí, assim, é fácil? Não, nunca vai ser fácil, nunca vai ser. Mas ele entende o porquê disso, sabe? De alguma forma é o consolo que você tem, é que você acredita de verdade. Então, meio que vale. O canal IDL mandou aqui $2. Chama o Iago, o próprio, e o Brasa cantores. Beleza. Tô querendo trazer cantor aqui. Então, eu tô falando com a galera Bra- do Ira. Hã? Iago é massa? Então, o Iago, eu não sei, o Brasa é o Fábio Brasa? Não. É ele? É, porque ele é cantor também agora. Ah, Ó, o Fábio Brasa, vamos trazer, eu tô com contato dele, era pra ele ter vindo. você tinha marcado. Não, ele tava gravando marcou, um e aí ele clipe, tava. né? Ele foi pro Rio de Exatamente, ele foi pro Rio de Janeiro fazer um clipe. Falou, não, irmão, mas eu quero ir demais. Foi dos mais bacana mesmo. Dos mais legal mesmo. Falou, não, quando você tiver, me avisa que eu vou priorizar vocês ainda e tal, vou mesmo. O Fábio Brasa dá pra trazer já, talvez trazer junto. Eu quero muito trazer cantor. Na última vez que a gente foi pra São Paulo, o Jota Quest esteve aqui na cidade. Queria ter tido a Nossa, oportunidade de trocar ideia com eles. E eu acho que se a gente tivesse aqui, poderia rolar. Mas não Sabe rolou. quem teve aqui também? E esse eu acho que dá pra gente trazer? Ah. O Tico Santa Cruz. Ah, sim. Ele sim. tava aqui, eu acho que o dele dava pra fazer De um novo, dois. né? De Já novo, teve, então é. assim. Depois que você já teve com o cara, fica um pouco mais fácil. Com certeza. O Ira, eu No tô ele tá trocando... forte, você viu o Tico Santa? No, velho, eu tô um monte de forte. O Ira, eu tô trocando ideia com o vocalista lá e O Wolverine? É. Com o Wolverine, Acho que Valadão? vai rolar. Você chamou ele de Wolverine Valadão? Não, mas eu quero trocar muita ideia. A Natália comentou aí, Natália. Ontem o Djonga me ligou, né? A gente ficou trocando ideia 1 hora no telefone, mais ou menos, né? E Isso é assim, moral, velho. ele tá muito disposto a fazer um app com a gente. Eu tô querendo muito levar o Jones nesse app com o Djonga, né? E tava vendo se dá pra ser em BH. Se não rolar daqui uma semana que vem a gente vai fazer. E vai ser massa demais. A gente vai fazer lá no bar do Djonga, lá no Olho de Tigre, lá. Ele falou que dependendo, eles fecham o bar lá, só pra nós ficar no bar. Não, mesmo, não rola assim. não, tem que Falei, ser com a não rola, galera. não rola, Vamos fazer com a galera lá, tudo lá, mas vai ser um app foda. Será vai ser que um a app música foda. toca lá é Eyes the Tiger? É? Não. Tinha que ser, nossa, eu incorporo mais. O Djonga com o Santinelli, né? Sim, eu também mandei mensagem pro Santinelli pra ver se ele topa colar. Mas a ideia nossa era fazer, tipo, um nosso com o Djonga e um nosso, o Djonga e o Jones, né? E pra isso a gente ia ter que ficar 2 dias lá em BH fazendo esse episódio. Então, assim, eu acho que vai rolar, velho. É O cara assim, tá... Se for bebendo, Eu se fiquei for muito na bebendo, pira, eu velho. aguento 2 Ele dias. assiste os episódios tudo do Três Irmãos, velho. Assiste Caralho, tudo, velho, assim, vai me assiste fuder tudo. então. Eyes the Tiger, aham. Exato, aí chamou de tigre aí. O Caio Fábio. Caio Fábio, a gente já trocou muita ideia com ele, assim, por telefone, pra fazer. A gente quer muito trazer. Eu acho que deu muito certo o Pastor Henrique vir. Nossa, Em breve foi bom, tem né, um Henrique? episódio também do Pastor Henrique solo pra vocês, né? Então, assim, acho que tá pra rolar. Como é que tá? Ah, pessoal... Nossa, hoje nós enrolou mesmo, hein, Robertinho? Porque o pessoal tá pedindo pra comentar do episódio da Ministra Macaé. Hoje nós fez tudo mesmo. Hoje nós fez tudo, menos o dever de casa, né? Nós só não fez o que precisava. Pô, da Ministra Macaé, assim, primeiro eu vou fazer um elogio direto aqui pra ela. Uma pessoa incrível, de uma aura, porra, maravilhosa. Gostoso ficar com ela. Ela tem um riso fácil, um riso gostoso. A menina dela tava lá, muito parecido com ela, sabe? Assim, agradável demais. Uma pessoa muito humana. Você sente que ela, a humanidade dela tá na pasta dos direitos humanos. Uma pasta que eu acho que é pouco conhecida da galera. Se é conhecida, é pouco entendida. Pelo menos as atribuições da pasta, né? Muita gente não entende o que são realmente as atribuições dos direitos humanos. É uma pasta de muita importância para o Brasil, né? Que seria de alguma forma necessário para trazer mais igualdades, né? De não relativizar direitos, de transformar a pessoa realmente em uma pessoa digna,
né? Os direitos humanos lidam diretamente com isso. Ela falou bem, ela se mostrou bem partidária, assim como o Boulos também foi no episódio dele, sabe? Um cara que realmente veste a camisa do PT. Eu entendo disso, e ontem ainda conversei com a minha esposa sobre isso. Falei, mano, quem tá lá e veste a camisa, eu acho que tá certinho, é um time. Ah, tá jogando mal, tá jogando errado, eu vou criticar ali, mas eu não troco de time, eu não troco a minha camisa. Sobre isso eu entendo, né? Tenho minhas críticas, né? Mas não sei como funciona internamente. Se você estiver fazendo as cobranças que precisa sem trocar a camisa, eu acho que é até mais legal do que aqueles que hoje estão num time, amanhã estão no outro. Esse aí eu conheço menos. Acho que é pior. Mas achei um episódio muito bom. Foi bem bacana. Acho que a gente passou por muitos pontos que são interessantes. Acho que dá para ter explorado bem mais a gente. Aí eu trago aqui bem a minha culpa. Acho que, né, pelo menos 50% tem que ser minha, né? Porque eu tava lá na mesa e não fiz. Foi um bom episódio. Ficou com um gostinho de quero mais, então no próximo eu vou explorar ela melhor dentro do que a gente poderia ter feito. Eu acho que nesse momento eu concordo, assim, fazendo autocrítica mesmo. Acho que falta um pouco da nossa parte de entender o papel, assim, de cada um. Né? Realmente a gente foi trocar uma ideia com a ministra dos Direitos Humanos. Eu tinha os temas, tinha visto que ela tinha falado, mas não sabia como né, aprofundar ali. O que realmente faz um ministro dos Direitos Humanos, né? Qual que é o papel mesmo do ministério, né? Até onde ele vai, né? Até onde... isso, quais são os limites, né? Qual o trabalho que é desenvolvido ali. Então, assim, uma autocrítica, pode ser que tenha faltado. Eu acho que dava... Acho que dava para ser melhor um pouco nesse sentido. Mas a ministra é incrível, então, né? Respondeu tudo ali pra assim, gente. porque isso é uma coisa nossa. Que sempre no primeiro a gente tenta ser mais educado, conhecer melhor a posição da pessoa, ver como que ela é assim. Porque tem uns que dá pra você alfinetar bem e tá bem. O cara joga forte. O Boulos não foi o primeiro, né? Tem uns que você vê que o cara fica nervoso. Ele furou 6 vezes, então era como se fosse. Já era a 7ª vez que o Boulos, mano. Era a fosse, 7ª, né? Mas enfim. E depois a gente vai criando liberdade. Quando você tem liberdade, o diálogo flui mais fácil mesmo. Aí você consegue aprofundar, né? Puxar mais da essência da pessoa. E isso vai acontecer com ela com certeza no próximo encontro. Sim, também acho. Como é que tá a agenda da semana que vem? A gente já falou aqui que domingo tem Tadala, né? Tadala, que é o episódio quase proibido, né? O episódio Sim. proibido, mas que vai ao ar. Na verdade, a gente não ia soltar, mas ele achou interessante e foi mesmo. Né? Então, acontece no domingo. Tadala. Depois, aí vai ter o carnaval, né? Segunda, terça aí, carnaval. Na quarta-feira a gente vai colocar Aldo Rebelo. Teve gente pedindo um Aldo aí. Presidenciável? Na quarta-feira a gente tá aqui com um candidato a presidência do Brasil. É isso, o Aldo Rebelo. Né? E depois, né? O Aldo vem pra falar de Brasil, né? Lógico. Ah, tá aí, ó. Pois lá. Exato. Pô, ficou bonita a agenda, hein, Pedrão? Qual o cenário atual da política brasileira? Essa katana é a que ele tava lá, essa foto. Mas, tá. Era essa katana aí, velho. Sim, é essa. Na quinta-feira, às 19 horas, essa mulher que é um sucesso, que estourou no Brasil inteiro, né? Todo mundo só fala dela, né? Vamos trocar muita ideia. Inclusive, quero aproveitar o episódio dela pra gente conversar do que aconteceu ontem com o prefeito de Tumbiara, né, velho? Que tristeza, hein, mano? Que doideira, né, bicho? Não é com o prefeito, né? Ele tá... secretário. Não, secretário. A galera vai achar que... Mas aconteceu com o prefeito também, né? Perdeu os netos, né? Velho? Foda. Porra. E o genro, né? A gente precisa de entender um pouco mais sobre a mente das pessoas. E a André, poxa, não é por acaso que ela tem feito muito, muito sucesso. Trazer esclarecimento, conhecimento, entender se você precisa de ajuda, o que tá acontecendo com a cabeça das pessoas. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu lá, Robertinho? Ah, mano, assim, é tão pesado, é muito complexo. Né, eu só sei de uma coisa, que eu vi 2 vertentes aí, algumas pessoas meio que querendo colocar a culpa na mulher. Mano, não. O monstro, e é um monstro, é o homem. Eu falei, cara, se você não tá feliz, se você não tá, você só larga. Você larga.
sabe? Seja homem ou se for mulher, seja Eu mulher. vi hoje que ela tava largada Larga, dele, mano. você viu isso aí? Então esquece. Ela tava muda de largada cidade, dele, faz ela, o que você ela quiser, largou velho. em janeiro, né? Os Aham. meninos estavam morando com ela, ela largou em janeiro, e aí ela pegou, deixou os meninos com o pai, vou sair pra viver minha vida, né? E aí aconteceu o que aconteceu Mano, ali, né, assim, cara? realmente eu precisaria... Ou seja, e até isso é preocupante, viu, Robertinho? Porque Uhum. tem muita gente falando, foi traição, foi traição, foi traição, foi traição. Nem foi. Mano, pelo que eu li ali, ela já tava largada do Uhum. cara já, entendeu? Mano, Foi mas realmente um ódio Cabeleira, mesmo ali de... tá, nem foi. Mas se fosse, e se fosse uma traição escrota, se fosse uma traição de qualquer jeito, cara, isso não dá direito de você fazer nem com a mulher, muito menos com uma criança, mano. Assim, eu realmente preciso que seja André, alguém que tem capacidade pra falar sobre isso, porque pra mim é uma monstruosidade, eu não tenho capacidade de refletir, sabe? Porque de verdade, eu não tenho nem palavra pra falar do assunto. É uma coisa tão bizarra, tão monstruosa, isso aí pra mim, que eu não consigo entender, cara, de verdade, eu não entendo. Sabe, eu olho meus filhos, qualquer criança que seja, como é que você consegue infligir qualquer tipo de mal pra uma criança, sabe, indefesa, seu filho, sabe, cara, não dá pra você imaginar, você olhar pro seu filho, assim, você tem, mano, você sabe o que eu tô falando, você pensar assim, eu vou foder esse moleque, e não precisa ser o seu, pode ser o meu, se o meu moleque não é o seu, você olha pro molequinho e fala assim, eu vou sacanear um molequinho desse. Queimar o dia todo, velho. Queimar o dia Cara, todo. eu não tenho capacidade pra falar. Que pai que é esse? Que nível de insanidade, né, cara? Eu já falei doido, isso outras né? vezes, a galera fala, não é doença. Cara, pra mim é um doente, é um monstro, porque não é um ser humano isso aí. E parece que ele já tava premeditando, né? Porque chegar na casa tinha gasolina espalhada na casa inteira, né? Então, parece que o cara já vinha pensando naquilo ali, né? As postagens que foram feitas durante o dia, mostrando os filhos, eu te amo, Deus te abençoe pra sempre, né? Postando os meninos ali. Que doideira, né, cara? Que loucura. É por isso que a gente E precisa essas cuidar crianças que lutaram pela vida, né, bicho? Que ficaram horas ali, fazendo até. cirurgia ali, tentando viver mesmo, né, cara? É. Tentando viver, e o pai tira esse direito, e um ódio até maior, um ódio contra a mãe, né, cara? Tirando o direito dela de ser mãe, bicho. Tirando o direito dela de ser mãe, bicho. Mas é por isso que, tipo assim, a gente já trouxe alguns outros episódios com, por exemplo, com o Elimar pra falar de saúde do corpo, com o André várias vezes falar da saúde mental. E hoje a gente ainda conversou antes de começar o podcast, da gente trazer algumas pessoas da área de saúde pra falar pras pessoas, cara. E nessa hora a gente nem precisa de ter view. É um erro. As pessoas têm que se interessar por isso, né? Quando a gente traz um cara de saúde, assiste, cara. De alguma forma vai te ajudar, sabe? Se não vai te ajudar a entender seu irmão, seu filho, sua mãe. Nossa, minha mãe tá com essa característica, sei lá, igual saiu do Madeirite falando sobre a marca na orelha. Cara, aprenda, né? Isso pode te ajudar, pode mudar a vida direta, a sua vida, porque você vai ajudar alguém próximo, um conhecido ou um desconhecido da rua que você ajudar a salvar, entendeu? E aí quando a gente traz André aqui pra falar de saúde mental, cara, a população precisa disso. Né, a André não tá fazendo muito sucesso porque não tem demanda. Ela tá fazendo muito sucesso porque a demanda de saúde mental tá exacerbada. Então ela vem aqui e acho que a gente tem que aproveitar muito a da André ainda. Você sabe que o padre Thiago, que já teve aqui, é o padre lá de Tumbiara, né? Tava conversando com ele ontem. Esse secretário aí que tirou a vida, matou os filhos, depois tirou a própria vida, ele era da igreja do padre Thiago, né? O padre Thiago falou que... Thiago conhecia ele pessoalmente. Ele bem provável, ele seria o próximo prefeito de Tumbiara. Né? O sogro dele é prefeito de Tumbiara, né? Ele era secretário do governo de Tumbiara, e ele estava sendo preparado para ser o próximo prefeito de Tumbiara mesmo, assim, né? Agora... o Joel fez vídeo do Joel caso? da iconografia da história, vou né? Vou assistir. E assim, mano, eu acho que nossa, outra coisa que me assustou pra caramba, sempre quando acontece algo bárbaro aqui na região, eu aviso o Beto Ribeiro, né? Sim. Tanto é que ele já fez uns 2 casos aqui que aconteceu aqui na região,
eu mando pra ele. Eu mandei esse pra ele ontem e virou e falou assim, cara, eu já fiz 4 casos desses já. Puta merda. Então, assim, é uma parada que é mais comum do que a gente imagina, sabe? E aí, mano, eu acho que dá pra levantar vários debates com isso daí, sabe? O fato de ter arma em casa, né? Será que preparo que essa pessoa fez pra ter arma em casa? Será que ela passou por um teste psicológico mesmo? Várias avaliações? Porque, mano, Robertinho, um caso desse, velho, cara, não passa num psicológico bem feito, não, bicho. Não passa, não, sabe? Então, acho que levanta isso mesmo. O cuidado que a gente tem que ter nas redes sociais, o quanto que essa mãe não foi julgada, velho. O quanto que essa mãe não foi julgada. Esse é um Foi ponto julgada várias vezes. importante. O pessoal começou a tacar nas redes sociais como se ela fosse a culpada, como falando absurdos pra ela, essa sabe? mulher acabou Você é uma velho. vagabunda, não sei o que, falando absurdos mesmo pra ela. E geral falando que ela tinha traído o cara. Traído o cara. Sendo que ela já tava largada do cara, né? O fato desse cara ter contratado um detetive particular. E esse trabalho desse detetive particular? Olha a consequência disso daí. Olha onde chegou nisso aí, por estar investigando a vida privada de uma pessoa que não queria, que não se queria, que ela tava, né? E aí? Olha o que esse trabalho, olha o que aconteceu, né? Depois de tudo isso daí. E assim, eu vi muita gente também querendo criminalizar a traição, sabe? Que também, não sei, cara, tem minhas dúvidas nisso aí, sabe? Mano, Severas, isso aí pra assim, mim é o sabe? seguinte, beleza. Acho que, tem mano, todo tipo de relacionamento hoje. Tem uns deu, caras que não deu, ligam. velho. Não deu, Mas o não outro deu. ponto pra mim é isso, cara. Você não tá satisfeito? Beleza, me larga. Sabe? Tipo assim, se eu não tiver satisfeito com a Bianca, a única coisa que eu tenho que fazer é virar pra ela assim, cara, eu não tô satisfeito. Por quê? Eu não gosto de você mais. Ou, não, eu conheci outra pessoa. Cara, seja feliz, deixa a outra pessoa ser feliz também, entendeu? Meio que a traição, ela é um estigma, sabe? Que as pessoas, foi traído, eu tenho que justificar minha honra. Cara, nada vai justificar sua honra mais do que você se honrar. Ser Tipo assim, digno, né, cara? se honrar. Olha aqui, eu fui traído, larguei. Você largou da sua mulher? Larguei por quê? Porque ela tinha outro cara, eu não curto esse tipo de relacionamento. E cadê ela? Cara, eu não sei. Nunca mais eu procurei a Vai pra Bianca. academia, vai se profissionalizar, vai não. ficar mais forte. Não, entra... Provavelmente a sociedade vai te abraçar nisso daí, então você vai sair tá muito mais cara, forte. Desafio, né? Você vai sair mais forte, desafio cara. o Minotauro pra uma luta daqui a um ano. E treina, porque vai te arrebentar, velho. Você fala assim, não, eu tenho que ter foco agora. Acham alguma coisa que vai te ter foco, velho. E muda a sua vida. Mas a única coisa que você tem que entender é que se a mulher... ou o homem, tanto faz. Eu falo mulher porque, no caso, é o termo que aconteceu, que a mulher tava traindo. Se a sua mulher tá tendo outra vida, cara, tenha a sua vida, segue ela. Ninguém é de ninguém. Se você não tá satisfeito... Eu ainda falei isso com o Pedro hoje. Falei, cara, mas eu amo demais essa mulher, eu não consigo largar dela. Mano, então tá. Então, vive desse jeito, mas entenda que é essa vida. Quem tem que escolher a sua vida é você. Você só não pode reclamar da vida. Quem faz sua vida são suas escolhas. Você escolheu ter essa mulher e tal, você sabe que ela é assim? Cara, vive e aceita. Ou não aceite e largue e vai embora. Você só tem direito só sobre a sua vida. Sobre a dos outros, não. Se você aceitar, pô, eu não quero mais andar com o cabeleiro porque eu não gosto das ideias dele. Eu vou reclamar? Não, mano, eu largo de andar com você. Ou senão eu fico aqui e tenho que aceitar. Outra coisa é você conversar, lógico. Não, cara, isso aqui vamos melhorar nisso aqui, vamos, relacionamento é sobre isso também. É sobre amadurecer, é sobre ceder. Mas o extremo, velho, você querer... Porra, é igual eu te falei, eu não tenho argumento pra chegar nesse ponto da pessoa fazer isso. Eu fico pensando assim, igual, por exemplo, eu e a Renata, cara, hoje a gente tá num momento muito bom, assim, da nossa vida, a gente tá muito feliz, mas a gente já passou por maus bocados, assim, Sim. sabe? A gente já chegou perto de separar, perto de largar, esse assunto já rolou
entre nós dois, assim, como casal. E quando rolou, eu fui o cara que, tipo, não, Vamos ajustar aqui algumas vamos coisas. tentar, vamos Não conversar. tava longe, né? Não, vamos trocar ideia. Não, olha aqui, olha aqui. Eu fui o cara que, tipo, não, vamos trocar ideia. E hoje a gente tá bem. Hoje a gente tá bem pra caralho. Então, assim, eu precisei lutar pelo meu relacionamento. E eu acho que essa luta tem que acontecer. Ela acontece Né? todo Você não dia, pode, né? se você gosta da pessoa, provavelmente, primeiro, se a pessoa quer largar de você, ou ela não gosta mais de você, ou você fez cagada pra caralho. Né? Não tem outro motivo. Ou ela não gosta de você, ou você fez cagada pra caralho e ela não te aguenta mais. Né? Eu até falo que no caso desse cara, o cara tava judiando pra caralho dela também. Né? E aí sim, você tem a chance de tentar melhorar, de tentar mudar, de tentar contornar a situação. Eu acho que isso é legítimo. Mas tem um limite, velho. Tem um limite. Né? Você não é dono da pessoa. Se a pessoa virar e falar assim, não, tô vazando, foda-se. Né? Mano, foda-se mesmo, cara. Foda-se mesmo, vai cuidar da sua vida. Né? Você não tem que obrigar a pessoa, você não tem que agredir a pessoa, você não tem que, né, punir a pessoa por isso, você não tem que vingar a pessoa por isso. Às vezes, sei lá, o cara devia estar muito puto com outro cara que tava pegando a mulher do cara também, né? Eu entendo também, tipo, pô, você mexer com mulher casada é foda, mas no caso dela, ela não tava casada mais. Ela tava largada, né? E é bola pra frente, cara. Bola pra frente, mano. É bola pra frente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas enfim, a André vem então, né, na quinta às 7 horas, não é? Pra falar sobre isso e vários outros assuntos, né, da mente. Sim. Vamos mental. Trocar muita ideia. Aproveitar a Andréia aqui. Talvez falar aí do Banco Master com ela. O que é isso aqui? É um livro o dela? livro da Andréia. Ah, mentira, para. Tô te falando, é o livro da Andréia, ó, pô. Que isso, velho? Sério? É sério. Será que foi ela que escreveu? Freud escreveu, ela só traduziu, só. Freud explicou, ela traduziu. Filho da puta, o Jones que me enfiou esse trem na cabeça. Fica fazendo essas graças aí. Será que foi você que escreveu? Isso é culpa do Jones, viu? O da André, na verdade, esses aí são vários estudos que tem aí, ela explicando pra galera, porque ela ninguém explica saúde mental as consequências dos seus atos melhor do que a Andréia hoje, né? Ela é a sumidade sobre isso. E aí ela explicando pra galera muito do que o Freud, né, estudou. É um estudo agora pra galera que quer aprender de verdade. Eu tava terminando de ler a hora que o cabeleiro pegou ali a página e tal. Abriu agora. Freud dizia que o sintoma é um compromisso entre o desejo inconsciente e a censura moral. Aí, olha isso, mano. Olha isso. Quando você escuta seu sintoma, ele não precisa mais gritar. Ao nomear a dor, ele deixa de ser monstro invisível. Quando você entende por que aquilo está repetindo, pode finalmente escolher algo diferente. Ó. E aí ela explica, entendeu? Ela vai te explicar isso tudo. Boa. E aí, acaba a agenda? Hã? Vai ter almoço? E agora? Hã? E agora? Galera, manda aí. O chat tá pedindo se pra quer ter? que tenha, vote 1. Se quer que não, vote 2. E você fala, tô cagando pra vocês, vote 3. Ah, vamos fazer, mas vamos estabelecer regras. Assim, vamos, tipo um debate. Vamos estabelecer regras de... Hã? Um não enfuca o outro. Mano, deixa eu te falar, a galera não entende. Esse trem é tão profundo que, é assim, ó, eu não preciso falar nada pro Gabriela tá enfucado comigo e eu preciso falar nada pra ele me enfucar, velho. Um sabe direitinho onde que o outro tá. Isso é a coisa mais louca que tem aqui. Sabe, tipo assim, não precisa falar nada. Se eu começar a rir, do jeito que eu estiver rindo, ele sabe. Quando ele começar a rir dali, eu sei. Não precisa de falar, às vezes a gente consegue fazer isso de forma invisível aqui. Mas sem enfocar. Vamos então, né? Fala só de esporte
De esporte, carnaval. Poxa, da agenda, não. Se a gente falar da agenda, olha aqui, ó. Se a gente falar da agenda, falar o que tá fazendo e o que vai fazer, não vai dar treta. Tá. Não, Que é o que a gente faz no almoço, não é? Já tava a fim de contar pro pessoal a próxima agenda, mas aí a gente conta no almoço. Não, a próxima... Que a próxima também tá incrível Você lá em viu São aqui? Paulo. O quê? Você pôs Da mais próxima... gente? Não, deixa pro próximo, então a gente fala no Você próximo. pôs mais gente aí? Pois. Mas Quem aí que no você próximo pôs? almoço a gente fala. Quem que você pôs? Eu tô curioso, velho. Não, vai falar só no próximo, velho. Não, fala aí só um só, eu tô curioso. Aqui, ó. Quem você pôs? Só o Não, que você pior. pôs. Não, é o... É porque eu vou voltar, eu não pus não, eu vou voltar o chefão lá, cara, o chefão nosso agora. Que chefão? Da Alpha Co aqui, que Ah, das tá, camisetas lá, tá, sabe? tá, Das tá. camisetas bonitas, Tá, aquele cara lá, beleza. sabe? Ele nunca foi em nenhum podcast. Pô, e essa camiseta da Alpha Co é bonita mesmo, viu, velho? Essa é bonitona, viu? Essa é foda. Todas são, meu irmão. Não, mas essa é muito E é foda. barato, velho. Isso aqui é bom e barato. E tem cupom de desconto aí, ó, galera. Já entra lá, 3 irmãos, use Alpha Co. Eu vou pro carnaval, por exemplo, vou de Alpha Co. E quando eu venho pro podcast, Alpha Co. E quando eu vou sair? Sou bobo nem nada, eu ando bem vestido, pago pouco agora. Cara, velho. essa camiseta deve ser da hora de andar nos jet ski que você tem lá na fazenda, hein? Cara, pro jet ski é outra, ela é mais slim. Ah. E ela seca mais rápido. E ela é azul. Vagabundo. Você anda de cavalo com Alpha Co também? Cara, é a melhor roupa pra andar, tipo, no campo. Se você tem trabalho no campo, se você realmente quer produzir, se você tiver de Alpha Co, você produz muito mais. Porque são duas coisas. Uma, ela é fresquinha, sabe? Você se sente bem. É um tecido muito leve. Ela é fresquinha mesmo? Fresquinha Essa porra mesmo. não me serve, velho. Não tem pro meu tamanho, caralho. E o boné deles é Eu top, uso o velho. boné, mas eu quero uma camiseta que me serve. Vou pô. falar com a menina lá pra ela fazer É uma... foda, velho. Não vai precisar. Não, precisa, lógico que Cara, precisa. ó o projeto, Não, eu tô velho. gordo, eu sou gordo, eu tenho 180 quilos. Mas eu e o preciso. projeto? Tá, pode ser que eu perca peso, mas eu preciso. Eu preciso de uma camiseta que serve 180 quilos. Cara, Né? isso eu nem vou ficar forçando a barra não, porque elas é top demais mesmo. Boa, boa. Então, é isso. É isso, né? Usem Alpha Co, cupom de desconto aí 3 irmão, né? Você garante lá um desconto 3 irmãos. 3 irmãos. 3 irmãos lá na Alpha Co, tem um link aí na É descrição. o número 3 e irmãos sem o tio, né? Boa, boa. Em breve a gente vai tacar Soldiers aqui também, que é a melhor creatina Cara. do Brasil. Vamos compartilhar com vocês isso aí, com preço muito bom. E até domingo. Até domingo. Com Bom Tadalas, episódio final proibido. de semana pra vocês. Né? Bom carnaval, bebam com responsabilidade e usem preservativo. Fui. Flui.